Um milionário perdeu a memória, mas ouviu a voz de uma mulher familiar. Descobriu que sua mãe havia colocado sua esposa e sua filha na rua. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu like e compartilhe. O som do relógio digital piscando no canto do quarto era a única coisa que quebrava o silêncio. O ponteiro marcava 6h12 da manhã e Leonardo já estava acordado, deitado com os olhos fixos no teto branco, como se esperasse por uma resposta que nunca vinha. O quarto era grande, espaçoso, com móveis sob medida, tudo em tons neutros. Havia uma leve brisa entrando pela janela entreaberta, carregando o cheiro da maresia, mas nem isso parecia alcançar de verdade o ambiente. Era como se tudo ali estivesse congelado, parado no tempo, sem vida. Leonardo se sentou na cama devagar, passou as mãos no rosto e encarou o chão de madeira clara. O celular vibrou. Um lembrete. Reunião com investidores às 8h. Levantou-se mecanicamente, entrou no banheiro e começou sua rotina de sempre. Banho morno, barba feita, terno azul marinho ajustado no corpo magro, sapatos engraxados, perfume discreto. Tudo milimetricamente igual ao dia anterior, e ao anterior, e ao anterior também. Na cozinha, já havia uma mesa posta. Mirna tomava chá com torradas, vestida num conjunto bege elegante. O cabelo loiro preso em um coque baixo e os brincos pequenos completavam a imagem de perfeição que ela fazia questão de manter. Assim que viu o filho, sorriu com leveza, como se estivesse vendo um cliente importante, e não alguém que criou. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem?" perguntou, mexendo a xícara com delicadeza. "Dormi", respondeu Leonardo, sentando-se em silêncio. "Hoje você tem aquela reunião com os chineses, certo? Cuidado com os termos do contrato. Eles sempre escondem cláusulas pequenas." Leonardo assentiu, pegando uma fatia de mamão que mal provou. Observava a mãe como quem observa uma figura conhecida, mas distante. Os dois se falavam todos os dias, estavam sempre próximos fisicamente, mas havia algo naquela relação que já não se encaixava havia muito tempo. "Você anda calado demais", comentou ela, dobrando o guardanapo com precisão. "É só o trabalho." "Sempre é. Mas você está mais cansado que o normal. Talvez seja a hora de fazer uma viagem, sair um pouco daqui. Que tal a Itália? Ou aquela casa em Campos?" "Talvez", respondeu, mas sem intenção nenhuma real. Leonardo terminou o café e se levantou. Pegou as chaves do carro, deu um beijo rápido no rosto da mãe e saiu, sem dizer mais nada. O elevador o levou até a garagem subterrânea, onde seu motorista já o esperava ao lado do carro preto. "Bom dia, Sr. Leonardo", disse Rafael abrindo a porta. "Bom dia." O trajeto até a empresa foi silencioso. Do banco de trás, Leonardo observava a cidade passar pela janela. Pessoas andando rápido, crianças uniformizadas, vendedores montando suas barracas nas esquinas. Ele se pegou imaginando como seria viver assim, com a vida pulsando ao redor, sem tudo ser tão controlado. No alto do prédio da LAN, o escritório de Leonardo ocupava o último andar. A vista era deslumbrante. A orla inteira se estendia até onde os olhos podiam alcançar. O mar azul e calmo parecia zombar da inquietação que ele sentia por dentro. "Café preto? Sem açúcar?" perguntou Sofia, sua secretária, ao vê-lo entrar. "Sim, por favor." A reunião com os chineses foi remarcada para as 9. "O tradutor já está chegando, e Cláudio pediu para te ver antes disso." Leonardo assentiu, sem levantar muito os olhos. Sentou-se na mesa, ligou o computador e encarou a tela por longos minutos, até que Cláudio entrou, como sempre falante. "Léo, meu amigo, dormiu de terno. Tá com a mesma cara de ontem." Leonardo forçou um sorriso. "Só cansado." "O que foi?" Cláudio puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa. Estava pensando, e se começássemos a abrir mercado fora do país de forma mais agressiva? Tem uma oportunidade boa vindo da Argentina. Pode ser um teste para algo maior. E além disso, acho que está na hora de você aparecer mais. Entrevistas, eventos, essas coisas. Você é o rosto da LN. Leonardo mexeu a cabeça em concordância, mas não deu resposta direta. Cláudio era um velho conhecido, parceiro de negócios e figura de confiança dentro da empresa. Ainda assim, Leonardo sempre teve a sensação de que ele queria mais do que dizia. "A gente conversa sobre isso depois. Deixa eu focar aqui", respondeu. Cláudio deu um tapinha no ombro dele antes de sair. Ao longo da manhã,
Leonardo tentou se concentrar nos contratos e nas planilhas, mas sua mente fugia. Ele se pegava olhando fixamente para a praia pela janela. Era como se algo lá fora chamasse por ele, silenciosamente. Quando o relógio marcou o meio-dia, decidiu sair para almoçar, sozinho. Caminhou até um restaurante mais afastado perto da areia. Puxou uma cadeira na parte externa, pediu um peixe grelhado e ficou observando o movimento da praia. Famílias brincando, crianças correndo, vendedores passando com isopores nas costas. Era tudo tão distante da sua rotina que parecia uma cena de outro mundo. Com licença, disse o garçom, colocando o prato à mesa. Leonardo agradeceu, mas nem começou a comer. Seus olhos pararam em uma imagem que o deixou inquieto. Uma mulher sentada na areia, com uma menina pequena deitada em seu colo. As roupas da mulher estavam gastas, e a criança parecia fraca, pedindo alguma coisa que ele não conseguia ouvir. Havia algo naquela cena que o tocava. O jeito que a mulher ajeitava o cabelo da filha, a forma como olhava ao redor, desconfiada, mas serena. Leonardo franziu levemente o rosto, tentando entender por que aquilo o afetava tanto. "Tá tudo bem?" perguntou o garçom, notando a expressão dele. Sim. Só me deu uma lembrança estranha." Voltou ao escritório antes do horário da reunião da tarde, mas passou o resto do dia distante, mecânico. Sofia o chamou 3 vezes e ele sequer ouviu. No fim da tarde, Rafael o aguardava para levá-lo de volta para casa. No carro, Leonardo ficou em silêncio até a metade do caminho. Depois pediu algo que nunca pedia. "Rafael, amanhã me leva de novo naquele restaurante perto da praia, antes de irmos para a empresa." "Claro, senhor. Quer almoçar lá?" "Não. Quero chegar mais cedo." Umas 7h30. Rafael estranhou, mas não questionou. Ao chegar na mansão, Leonardo foi direto para o quarto. Mirna o esperava para jantar, mas ele disse que estava sem fome. Ela o observou subir as escadas e fechou o rosto. Foi até a sala de estar, abriu o armário antigo e pegou uma caixa de madeira que há muito tempo não tocava. Dentro havia recortes de jornal, uma foto amassada e uma pequena aliança dourada. Mirna a segurou por alguns segundos, depois aguardou de volta, trancou a caixa e apagou a luz da sala. No quarto, Leonardo andava de um lado para o outro. A imagem da mulher na areia não saía de sua mente. Havia algo ali, algo que ele precisava entender. Sentou-se à beira da cama, acendeu o abajur e abriu uma gaveta. Puxou um caderno antigo, onde costumava fazer anotações nos tempos de faculdade. No meio das folhas, caiu uma fotografia pequena, gasta nas bordas. Era ele sorrindo ao lado de uma moça. O rosto estava parcialmente apagado pelo tempo, mas os olhos, aqueles olhos eram familiares. Leonardo sentiu um aperto no peito. Pegou o telefone, mas não sabia para quem ligar, nem o que dizer. Voltou a olhar pela janela, onde a noite caía silenciosa sobre a cidade. A mesma cidade onde vivia há anos, mas que, naquele momento, parecia esconder uma parte da sua história. Uma parte que ele não sabia onde procurar. E mesmo sem entender por que, ele sabia. Alguma coisa estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, antes mesmo do céu clarear por completo, Leonardo já estava de pé. Tomou banho rápido, vestiu uma roupa casual, diferente do habitual, e desceu sem passar pela cozinha. Apenas deixou um bilhete curto sobre a mesa. "Volto mais tarde, fui caminhar." Saiu sem fazer barulho, atravessando o jardim silencioso da mansão até a entrada, onde Rafael o esperava no carro. "Bom dia, senhor." "Direto para a orla, como combinamos." "Isso, me deixa ali perto do quiosque do Jonas. Depois você pode ir. Eu chamo quando precisar." "Tudo bem. Quer que eu espere por perto?" "Não precisa. Pode seguir." O carro cortou as ruas ainda vazias da cidade. O céu ganhava tons alaranjados, e o mar refletia a luz que nascia devagar. Ao descer, Leonardo respirou fundo. O ar era úmido, salgado. Ele colocou as mãos nos bolsos e começou a caminhar pela areia fofa, os sapatos afundando um pouco a cada passo. Ainda não havia muita gente. Um ou outro morador fazendo caminhada, alguns pescadores preparando as varas e 2 vendedores organizando as cadeiras de praia. Passou por um grupo de crianças brincando perto das pedras. A risada delas ecoava de um jeito leve, quase nostálgico. E foi quando seus olhos pararam. Ali, a poucos metros, uma mulher estava sentada na areia. Vestia uma blusa desbotada e uma calça larga.
Ao lado dela, uma menina pequena, de cabelos escuros presos em um rabo de cavalo bagunçado, pedia alguma coisa em voz baixa. Leonardo não ouviu as palavras exatas, mas pôde ler os lábios da menina. Mãe, água de coco, por favor. A mulher procurou com os olhos ao redor. Vasculhou os bolsos, apertou a própria bolsa contra o peito e suspirou. Parecia fazer contas na mente. Um momento simples, quase banal. Mas Leonardo parou de andar. Ficou ali, como se o tempo tivesse congelado. O coração acelerou. As mãos suaram. Ela levantou o rosto. Os olhos dela encontraram os dele. Foi rápido, 1 segundo apenas, mas foi o suficiente para tudo mudar. A mulher arregalou os olhos, levou a mão ao peito e então desviou o olhar. Começou a se levantar, puxando a filha pela mão, tentando sair dali sem chamar atenção. A menina, no entanto, estava exausta, cambaleava de cansaço. A mulher se abaixou, falou algo no ouvido da filha e tentou envolvê-la com o braço para continuar andando, mas o corpo da criança mal respondia. Leonardo não conseguia se mover. Sentia o peito apertado, como se alguém estivesse tentando empurrar de volta algo que vinha de dentro. Um som distante invadiu sua mente. Chuva caindo. Um vestido branco colado ao corpo de uma mulher que dançava em meio a poças d'água. Um beijo. Uma risada abafada. Depois, silêncio. E uma carta sendo amassada com força e jogada em um cesto de lixo. A imagem de uma escada. Um corpo caindo. Barulho de madeira. Escuridão. Senhor, tudo bem? Perguntou uma senhora que passava com um cachorro ao perceber que ele estava parado, pálido. Leonardo piscou, respirou fundo. Tudo certo, respondeu, forçando um sorriso. Só me distrai um pouco. A mulher com a filha já estava a alguns metros, mas Leonardo conseguiu ver que a menina havia parado de andar novamente. A mulher a pegou no colo com esforço, ajeitou a pequena nos braços e seguiu caminhando com passos apressados. Sem pensar, Leonardo começou a segui-las. De longe, sem fazer barulho. Passou pelo quiosque, pelas barracas fechadas, atravessou uma parte mais vazia da praia. Quando as duas entraram numa rua estreita entre 2 prédios baixos, ele hesitou por um instante, mas continuou. Do outro lado da rua, Rafael, que ainda não havia ido embora, observava a cena dentro do carro. Pegou o celular e ligou discretamente. Dona Mirna, desculpe ligar tão cedo, mas tem algo estranho acontecendo. Mirna, ainda de roupão, atendeu com a voz baixa, mas firme. O que houve? Seu filho. Ele veio para a orla, como disse. Mas ele está seguindo uma mulher com uma criança. Meio estranho. Ele parecia até tonto. Parou no meio da calçada por uns minutos. Tá diferente. Mirna fechou os olhos por alguns segundos. Continue de olho, mas sem que ele perceba. Me avise de qualquer coisa. E Rafael, não diga uma palavra sobre isso a ninguém. Pode deixar. Enquanto isso, Leonardo virou a esquina. A mulher havia entrado numa travessa de chão batido, onde casas pequenas e simples se amontoavam. Ele ficou parado na entrada da rua. Observou à distância quando ela empurrou um portão enferrujado e entrou numa casa de muros baixos. O portão não tinha tranca. Ela empurrou com o pé e sumiu lá dentro com a filha nos braços. Leonardo ficou ali parado por longos minutos. Pensava em se aproximar, bater à porta, fazer uma pergunta qualquer, mas não conseguia. Algo dentro dele dizia que aquela mulher não era uma desconhecida, que ele conhecia aquele olhar. Sentia isso no corpo inteiro. Voltou lentamente para a rua principal. A praia estava mais cheia agora. Pessoas montavam guarda-sóis, crianças jogavam bola perto da água. O mundo seguia normal, enquanto dentro dele algo se revirava sem parar. No caminho de volta, não disse uma palavra. Entrou no carro, acenou para Rafael, que fingiu não saber de nada, e pediu para ir direto para a empresa. Passou o resto do dia em silêncio, evitando reuniões e trancado no escritório. Quando a noite chegou, desceu para a garagem sozinho, pegou um dos carros menores e dirigiu sem rumo. Parou em uma livraria antiga. Entrou, percorreu os corredores até encontrar uma seção que nem sabia estar procurando. Livros de fotografia, memórias, cartas. Pegou um exemplar velho, folheou. Uma frase chamou sua atenção. A memória não desaparece. Apenas adormece até que algo a chame de volta. Comprou o livro sem pensar. Voltou para casa tarde, sem jantar, e subiu direto para o quarto. Sentou-se à beira da cama e tentou escrever algo.
Pegou um papel em branco, uma caneta e começou. Hoje, vi alguém que me tirou o chão. Não sei quem ela é, mas sinto que já conhecia aquele olhar. Aquela criança. Me lembrou alguém que nunca vi. Isso faz sentido? Guardou o bilhete dentro do livro novo. Apagou as luzes, mas não dormiu. Na manhã seguinte, Rafael já esperava no portão quando Mirna apareceu ao lado do carro, batendo levemente no vidro. Hoje eu vou com vocês, disse sorrindo. Achei melhor acompanhar meu filho nessa caminhada. Está muito pensativo ultimamente. Leonardo, ao ver a mãe se aproximando, ergueu as sobrancelhas com surpresa. Que coincidência! Também resolveu sair de casa cedo. Uma mãe sente quando precisa estar perto. Vai me negar uma caminhada? Leonardo hesitou, mas abriu a porta. Não, claro que não. Durante o trajeto, Rafael fingia prestar atenção no trânsito, mas estava atento ao retrovisor. Mirna manteve o tom leve, mas observava cada reação do filho. Sonhou essa noite? Sonhei, mas não lembro com o quê. Talvez esteja na hora de descansar um pouco. Você precisa se cuidar, Léo. Seu pai não cuidou do coração, e você sabe como acabou. Leonardo desviou o olhar para a janela. A praia surgia à frente. Me deixa na mesma calçada de ontem, pediu a Rafael. Claro, senhor. Desceu do carro, mas não encontrou ninguém no mesmo lugar. A areia estava vazia. Caminhou por meia hora passando pelos mesmos pontos. Nada. Na volta, parou diante de uma barraca de água de coco. Você lembra de uma mulher que esteve aqui ontem? Com uma criança. Sentaram ali na areia, perto do quiosque. O vendedor, um homem de barba grisalha, coçou a cabeça. Lembro sim, ela aparece de vez em quando. Fica ali com a menininha. Bonita, mas parece cansada. Nunca compra nada. A menina até pediu uma água de coco ontem, mas a mãe disse que não podia. Leonardo engoliu seco. Você sabe onde ela mora? Não sei não, doutor. Mas alguém aqui deve saber. Tem gente que conversa com todo mundo. Leonardo agradeceu. Caminhou até a ponta da praia e ficou olhando o mar. A brisa batia no rosto, e os olhos começavam a marejar sem que ele entendesse o motivo. Virou-se para voltar ao carro, e por um breve segundo, achou ter visto o mesmo rabo de cavalo escuro dobrando a esquina entre os prédios baixos. Mas quando chegou lá, já não havia ninguém. Ainda assim, o coração não desacelerou, porque agora, mais do que nunca, ele tinha certeza. Aquela mulher não era apenas uma lembrança que seu cérebro inventava. Era alguém que, de alguma forma, já tinha feito parte da sua vida. Naquela noite, Leonardo demorou para conseguir dormir. O quarto estava silencioso como sempre, mas sua mente não descansava. Por mais que tentasse focar em qualquer outro assunto, a imagem da mulher na areia com a filha o perseguia. Era como se quanto mais tentasse afastar aquilo da cabeça, mais tudo se aproximasse. Já não era apenas uma lembrança confusa, estava se tornando uma presença constante, viva, como se algo dentro dele estivesse tentando emergir. Quando finalmente adormeceu, os sonhos vieram de forma desordenada. No primeiro, ele se via num campo aberto, correndo atrás de uma mulher que andava à frente com um vestido claro. Ela ria, mas o som era abafado, distante. Ele não conseguia vê-la direito, apenas seus cabelos soltos ao vento e a forma como ela o olhava por cima do ombro. No segundo sonho, estavam sentados sob um guarda-sol azul, com os pés na areia, e ela segurava uma aliança pequena entre os dedos. No terceiro, uma escada. Ele caía, e tudo escurecia de repente. Acordou com a respiração acelerada, o travesseiro úmido de suor. Olhou para o relógio. 4 da manhã. Tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Levantou-se, vestiu um moletom e foi para a sala. Acendeu apenas a luz de canto e ficou em pé, observando a casa silenciosa. Tinha que encontrá-la. Passou a madrugada revirando a cabeça em busca de pistas. Procurou por fotos antigas, cartas, objetos que pudessem confirmar o que sentia, mas não encontrou nada. Apenas documentos da empresa, imagens de festas, reuniões, viagens com a mãe. Nenhuma fotografia com aquela mulher, nenhuma lembrança registrada que o ligasse a ela. No dia seguinte, chamou Rafael no escritório. Preciso da sua ajuda, disse, após fechar a porta. Mas quero que mantenha isso entre nós. Pode contar comigo, senhor. Quero encontrar alguém. Uma mulher. Ela tem uma filha pequena. Não sei o nome da menina, mas a mulher se chama Isabela. Ou acho que se chama. Não tenho certeza. A vi 2 dias seguidos na orla. Estava sentada na areia, parecia cansada. Não mora por ali, mas entrou numa travessa próxima.
Quero saber onde ela está. Se conseguir saber onde mora, melhor ainda. Não se aproxime, só descubra. Rafael o encarou com seriedade. Tem alguma ligação com ela? Eu não sei. Talvez sim. Preciso descobrir. Deixe comigo. Vou ver o que consigo. Sem levantar suspeitas. Leonardo assentiu, aliviado por ter alguém de confiança ao seu lado. Não sabia se era certo, mas sentia que não tinha escolha. Nos dias seguintes, Rafael passou a circular pela região da praia mais cedo, conversando com ambulantes, moradores, vendedores de água de coco. Levava frutas, oferecia ajuda, fazia perguntas discretas. Mostrava uma descrição vaga. Mulher magra, morena, com uma filha pequena de cabelo preso. Ninguém sabia dizer um nome, mas aos poucos as informações começaram a surgir. Disseram que ela aparece por lá algumas manhãs. Parece que se mudou há pouco tempo para uma casinha no final da Rua 13, perto da oficina do Dito. A menina chama Luísa. E a mulher, o nome é esse mesmo que você disse, Isabela. Leonardo ouviu tudo com atenção. O nome acendeu algo dentro dele. Isabela. Soava familiar. Próximo. Não era só uma hipótese. Era ela. Naquela noite, durante o jantar, Mirna percebeu que o filho estava mais distraído que o normal. Ele nem tocou na salada, mexia o garfo sem comer, olhava para o prato como se estivesse em outro lugar. Alguma coisa errada? Perguntou ela, tentando parecer casual. Nada demais. Só trabalho. Trabalho não te deixa assim. Tem alguma coisa acontecendo. Leonardo hesitou por um segundo. Estava cansado de responder a mesma coisa. Então resolveu testar. Você lembra de alguém chamada Isabela? Mirna travou o garfo no ar. Foi uma pausa curta, mas perceptível. Isabela? Repetiu, disfarçando. Que tipo de Isabela? Não sei. O nome me veio à cabeça. Acho que conheci alguém com esse nome. Alguma amiga antiga, talvez? Ela deixou o garfo sobre o prato e forçou um sorriso. Não me lembro de nenhuma Isabela importante na sua vida. Talvez alguma funcionária da empresa? Leonardo assentiu, mas manteve os olhos nela. Mirna desviou o olhar e pegou a taça de vinho. Deu um gole longo e se levantou com suavidade. Preciso terminar umas anotações. Boa noite, filho. Ela saiu com calma, mas assim que subiu as escadas, fechou a porta do quarto e se encostou nela. Ficou ali, parada por alguns segundos, respirando fundo. Foi até o closet. Agachou-se no canto do armário e puxou uma caixa de madeira coberta por um lenço branco. Dentro, havia uma fotografia amarelada pelo tempo. Leonardo, ainda jovem, sorrindo ao lado de uma mulher. Era Isabela. O braço dele passava pela cintura dela, e os dois pareciam felizes. Mirna observou a imagem por um longo tempo. Seus dedos tremiam. Depois rasgou a foto em pedaços pequenos, jogou os restos no fundo da lixeira e cobriu com papéis antigos. Em seguida, sentou-se à penteadeira e ficou olhando seu próprio reflexo. O rosto cansado, mas ainda firme. Passou um batom como se aquilo a ajudasse a manter o controle. Enquanto isso, Leonardo andava de um lado para o outro no quarto. Pegou o celular. Ligou para Rafael. Amanhã cedo. Quero ir até aquela rua, mas sem me aproximar. Só ver onde ela mora. Entendido? Entendido, senhor. Já deixei tudo mapeado. Me encontre às 6. Desligou. Deitou-se na cama, mas o sono não veio. Pensava na mulher da praia, na criança que pediu água de coco, na sensação estranha que sentia toda vez que se lembrava dela. Não era só curiosidade. Era como se algo estivesse sendo reativado, como se lembranças apagadas estivessem tentando voltar. Na madrugada sonhou novamente com a escada, mas dessa vez, antes de cair, ouviu uma voz ao fundo. Alguém gritava por ele, e o nome que ecoava, era claro. Leonardo, por favor, não faz isso. A gente pode fugir. Acordou com o coração acelerado, os olhos marejados. Sentou-se na cama, as mãos no rosto. Tinha certeza de que era a voz dela. Mais tarde, ao entrar no carro com Rafael, não disse uma palavra. Apenas acenou e ficou em silêncio, enquanto o motorista seguia pelas ruas ainda vazias. Quando chegaram à Rua 13, Leonardo mandou parar 2 casas antes da esquina. Rafael indicou com o olhar. É ali, a casa com o portão verde. Leonardo olhou. Era uma construção simples de muro baixo, tinta descascada, roupa pendurada no varal improvisado. As janelas estavam fechadas. Nada se movia lá dentro. O portão permanecia encostado, mas sem tranca. Ninguém saiu ainda,
disse Rafael. Leonardo ficou ali, observando. A tensão no rosto era visível. Não sabia o que faria. Bateria? Chamaria por ela? Diria o quê? Antes que tomasse uma decisão, viu a porta se abrir. Isabela saiu, com o cabelo preso num coque desfeito. Trazia uma mochila nas costas e a filha pela mão. Luísa usava uma sandália gasta e uma camiseta grande demais para ela. As duas seguiram em direção ao ponto de ônibus no fim da rua. Leonardo apenas observou, sem mover um músculo, o coração apertado. "O que deseja fazer agora, senhor?" perguntou Rafael, ainda de olhos na estrada. Leonardo pensou por um instante. Depois, apenas respondeu: "Ainda não sei, mas alguma coisa mudou, e não tem mais como voltar atrás." Na manhã seguinte, a mesma rotina se repetiu. Leonardo acordou antes do nascer do sol, se vestiu sem ligar as luzes do quarto, evitou passar pela cozinha e desceu silenciosamente até o carro. Rafael já o aguardava, como nas últimas vezes, com o motor ligado e o olhar atento ao retrovisor. O ar estava fresco e úmido, e a neblina pairava baixa sobre a cidade. Dessa vez, Leonardo não deu instruções. Apenas entrou no carro e ficou em silêncio, como se os dois já soubessem exatamente o destino. Rafael não questionou. Seguiu direto até a região da praia, passando pela mesma rua estreita onde dias antes haviam visto Isabela com a filha. Mas, ao se aproximar da casa com o portão verde, viram as janelas fechadas e o lugar aparentemente vazio. Leonardo saiu do carro, foi até o portão, empurrou levemente. Estava destrancado, como da última vez. Bateu palmas discretamente. Nada. Tentou de novo. Esperou. O silêncio da manhã foi quebrado apenas pelo som de um rádio ao longe, vindo de alguma outra casa da vizinhança. Voltou para o carro com o semblante carregado. "Você acha que elas se mudaram?" perguntou sem tirar os olhos do portão. "Pode ser. Ou saíram cedo. Posso tentar perguntar por aqui, mas tem um lugar que talvez valha conferir." Rafael olhou para frente e continuou. "Um abrigo noturno, 2 quadras daqui. Já ouvi o pessoal da rua comentar que ela apareceu por lá algumas vezes. Pode ter passado a noite lá." Leonardo assentiu com um leve movimento de cabeça. "Me leva até lá." O carro seguiu por ruas estreitas e um pouco degradadas. Em frente ao abrigo, havia um pequeno grupo de pessoas sentadas no chão ou em cadeiras de plástico. Algumas dormiam, outras conversavam baixinho. Um segurança na entrada os observava de longe, sem muito interesse. Leonardo desceu sozinho, enquanto Rafael permaneceu no carro. "Bom dia", disse ao segurança, tentando parecer casual. O homem o olhou de cima a baixo, surpreso com a presença de alguém tão bem vestido ali. "Bom dia. Procurando alguém?" "Talvez. Uma mulher. Tem uma filha pequena, uns 7 ou 8 anos. Vi ela por aqui esses dias. Acho que se chama Isabela." O homem pensou por alguns segundos. "Ah, a moça do coque? A baixinha?" Leonardo confirmou com a cabeça. "Ela tá ali dentro. Dormiram aqui essa noite. Devem sair logo mais. Não costumam ficar muito tempo. Posso falar com ela?" O segurança levantou uma das mãos. "Olha, melhor esperar ela sair. Tem muita gente aqui que não gosta de ser incomodada dentro. Não sei qual é a história de vocês, mas ela é arisca. Desconfiada. Já vi ela discutindo com um cara que tentou dar um cobertor. Acha que todo mundo quer algo em troca." Leonardo agradeceu e se afastou, parando debaixo de uma árvore a poucos metros da entrada. Rafael o observava de longe, atento, mas discreto. O tempo passou devagar até que, quase 1 hora depois, Isabela apareceu. Carregava a filha no colo, que ainda dormia, com a cabeça encostada em seu ombro. Os olhos dela estavam fundos, cansados. A mochila pendia para o lado, pesada. Andava devagar, como quem carrega muito mais do que só o peso do corpo. Leonardo deu 2 passos à frente. Respirou fundo. Não sabia como abordar, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela o viu. Parou de andar. O olhar se tornou imediato, direto. Era como se o tempo tivesse congelado por um instante. A filha se remexeu no colo, mas Isabela não desviou os olhos. Ele tentou sorrir, sem saber por onde começar. "Isabela", disse com a voz baixa. Ela o encarou por mais alguns segundos. O corpo ficou tenso. Os olhos se encheram de algo entre raiva e incredulidade. "Você tá me seguindo?" perguntou seca. "Não. Quer dizer, eu..." Leonardo hesitou. "Te vi na praia. Outro dia. Eu... não sei explicar. Só senti que precisava falar com você."
Ela segurou a filha com mais firmeza, como se a proteção estivesse acima de qualquer explicação. E por quê? Disse, já se afastando um passo. Por que agora? Eu não sei. Sinceramente não sei. Desde que te vi, eu venho tendo sonhos estranhos. Eu sinto que já te conheci, que você... Ele engoliu seco. Que você foi importante. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa com aquelas palavras. Você não lembra de mim, né? A pergunta foi tão direta que pareceu atravessar o peito dele. Leonardo sentiu um arrepio subir pelas costas. Ficou sem palavras por um instante. Não. Eu tô tentando, mas não consigo. Tem algo dentro de mim, algo que parece estar trancado. Claro, ela respondeu, com um leve sorriso sem humor. Isso explica tudo. Leonardo deu um passo à frente. Espera, eu quero entender. Eu preciso saber o que aconteceu. Quem é você? Quem é ela? Apontou discretamente para a filha, que agora se mexia no colo da mãe. Por que você fugiu quando me viu aquele dia? Ela olhou para ele com os olhos marejados, mas firmes. Porque achei que você fosse fingir que não me conhecia. Ou pior, que tivesse esquecido mesmo. Mas parece que foi exatamente isso que aconteceu. Ela deu um passo para o lado, afastando-se mais. Eu não quero a sua ajuda, nem a sua pena, e muito menos confusão. Leonardo sentiu um nó na garganta. Tentou se aproximar mais uma vez. Isabela, eu não tenho nenhuma lembrança, mas tem alguma coisa. Eu sinto. Você precisa me dizer, por favor. Não. A resposta veio imediata. Você teve a chance, teve a escolha, e agora aparece aqui querendo entender? Acha que é simples assim? Ela ajeitou a mochila no ombro, segurou a filha pela mão que já havia acordado e começou a andar. A menina olhou curiosa para Leonardo, mas a mãe apertou o passo. A última imagem que ele teve foi das duas se afastando entre as casas, sumindo pela rua como se pertencessem a um mundo que não era o dele. Leonardo ficou parado. O vento bagunçava seus cabelos, mas ele não se mexia, os olhos fixos no chão, o corpo imóvel. Dentro dele, a sensação de que acabara de perder algo que nem sabia que tinha. Rafael se aproximou devagar, parando ao lado dele. Senhor, tá tudo bem? Leonardo balançou a cabeça levemente, ainda sem tirar os olhos da direção por onde Isabela havia sumido. Eu a conheço, Rafael, mesmo sem lembrar. Eu tenho certeza disso. O motorista ficou em silêncio. Sabia que, a partir dali, nada mais seria como antes. O resto daquele dia passou devagar para Leonardo. Depois do breve e doloroso encontro com Isabela, ele não voltou para a empresa nem tentou se concentrar em qualquer tarefa. Passou horas andando sem rumo de carro pela cidade, com o rádio desligado e os vidros fechados. As palavras dela ecoavam dentro de sua cabeça como um martelo. Você não lembra de mim, né? De volta à mansão, entrou calado. Subiu para o quarto, mas não descansou. Tirou o terno, afrouxou a gravata e passou a mão pelos cabelos, tentando, em vão, organizar as ideias. Havia algo ali, tão próximo, tão vivo, e, ao mesmo tempo, inacessível. Era como tentar lembrar de um sonho esquecido assim que acordava. Tinha flashes, sensações, pequenos fragmentos de alguma coisa maior, mas tudo se dissolvia antes que pudesse juntar as peças. Por volta das 9 da noite, desceu à biblioteca. Era um cômodo pouco usado da casa, antigo com estantes altas que cobriam todas as paredes. A madeira escura dava um ar sóbrio ao ambiente, e o cheiro de papel velho se misturava com o perfume suave dos tapetes e da poltrona de couro surrado no canto. Sentou-se ali, mais para se esconder do mundo do que para ler qualquer coisa. Enquanto observava os livros organizados, viu uma prateleira onde costumava guardar exemplares antigos de quando estudava na universidade. Levantou-se e passou os dedos pelas lombadas, até que puxou um volume de capa azul marinho, de título quase apagado pelo tempo. Era um livro de economia, algo técnico e maçante. Abriu por acaso já pensando em devolvê-lo, quando um envelope amarelado escorregou de dentro das páginas e caiu no chão, deslizando até perto dos seus pés. Abaixou-se para pegar. O envelope estava fechado, mas sem cola. Não havia nome do remetente, nem endereço. Apenas um pequeno coração desenhado à caneta no canto inferior. Aquilo o paralisou por alguns segundos. Virou o envelope nas mãos, abriu devagar e puxou a folha dobrada. Reconheceu sua caligrafia de imediato. Era inconfundível. Mas não fazia ideia do que estava prestes a ler.
Com os dedos levemente trêmulos, desdobrou a folha e começou a percorrer as linhas escritas à mão. Isabela, eu não sei como começar essa carta, então vou direto ao que importa. Você é a única pessoa que me fez sentir que existo de verdade, não por ser quem sou para os outros, mas por ser quem sou com você. Quando estamos juntos, o mundo desacelera. Nunca pensei que fosse amar alguém tão profundamente. Você me mostra que a vida, além dos compromissos, dos números, dos jantares formais. Com você, eu vejo cor onde antes era tudo cinza. Não quero mais esconder nosso amor. Estou cansado de viver dividido. Estou disposto a enfrentar o que for, a romper com o que for necessário, a deixar para trás até meu sobrenome se for preciso. Só não quero te perder. Me espera. Eu tô pronto. Com todo o meu amor. Leonardo. Ele terminou de ler e sentiu o chão sair debaixo dos pés. Sentou-se na poltrona com a carta nas mãos, como se segurasse uma prova viva de uma parte de si mesmo que alguém tinha apagado. As palavras eram suas. A letra era sua, mas aquela memória não existia na cabeça dele. Era como se estivesse lendo a história de um estranho que usava seu nome. Isabela. O nome agora fazia sentido. A sensação de pertencimento, de proximidade, tudo estava ali, impresso em cada frase. Leonardo fechou os olhos, tentando buscar a lembrança de quando havia escrito aquilo. Mas nada vinha. Levantou-se de novo, foi até a estante, puxou mais livros, revistou cadernos, pastas, até mesmo entre as páginas de revistas velhas. Mas não encontrou mais nada. Apenas aquela carta, uma mensagem esquecida, uma promessa que nunca foi cumprida. A cabeça latejava. Decidiu sair da biblioteca. Passou pelo corredor escuro e, ao chegar à sala de estar, deu de cara com Mirna. Ela vestia um robe de seda claro, segurava uma taça de vinho e parecia ter acabado de sair do quarto. Ao vê-lo, arqueou as sobrancelhas, surpresa com o estado dele. "Ainda acordado?" perguntou com um tom de voz suave. "Estava procurando você." Leonardo manteve a carta dobrada em uma das mãos, fora da vista dela. "Fui até a biblioteca. Queria ficar um pouco sozinho." "Biblioteca?" Ela forçou um sorriso. "Você nunca mais pisou lá. Está tudo bem?" Ele hesitou, olhou para ela, mediu as palavras. "Encontrei uma carta minha, escondida num livro. Escrevi para alguém chamada Isabela." O rosto de Mirna não se alterou de imediato, mas os olhos piscaram rápido. Ela se aproximou lentamente. "Isabela?" repetiu como se fosse um nome qualquer. "Sim, escrevi sobre enfrentar tudo por ela, romper com o que fosse necessário. Mãe, eu escrevi que estava disposto a deixar meu sobrenome por ela." Mirna segurou a taça com mais firmeza. "Talvez tenha sido um impulso da juventude, uma dessas paixões passageiras. Você sabe como era quando era mais novo, sempre muito intenso. Mas eu não me lembro, nem da carta, nem dela, nada. Como pode alguém esquecer algo assim?" "A memória às vezes protege a gente", respondeu ela, se aproximando. "Algumas coisas ficam guardadas porque são dolorosas demais." Leonardo ficou em silêncio, a carta ainda apertada na mão. "Mãe, quem era ela?" "Não faço ideia, meu filho. Você teve tantas fases, tantos relacionamentos. É normal confundir. E você passou por momentos difíceis. Perdeu o pai. Talvez essa carta tenha sido escrita durante algum desses períodos." Leonardo a observou com desconfiança. Algo naquela resposta soava ensaiado, vazio. Ela manteve o sorriso, mas ele notava o esforço em cada palavra. "Eu acho que essa mulher é importante, e acho que alguém não queria que eu lembrasse dela." Mirna soltou uma pequena risada tentando desfazer o clima. "Agora você está exagerando. Isso é só uma carta velha. Não transforme isso em algo maior do que é. Sabe que você sempre teve essa mania de querer ligar tudo. Às vezes, coisas são só o que são." Ele não respondeu. Virou-se e subiu as escadas. Entrou no quarto e trancou a porta. Lá dentro, abriu a carta novamente. Leu e releu cada linha. Era como se estivesse diante de um mapa, mas não soubesse onde começava o caminho. Sentou-se à escrivaninha, pegou um caderno e começou a escrever nomes, datas, possíveis ligações. Fez desenhos, rascunhos de locais. Tentava puxar qualquer memória que se relacionasse com aquelas palavras, mas tudo ainda era névoa. Do outro lado da casa, Mirna andava de um lado para o outro no quarto. Abriu o armário, puxou uma caixa de madeira, a mesma que havia guardado nos dias anteriores, e a abriu novamente. Estava vazia.
Apenas um pedaço de papel dobrado, antigo, restava ali. Ela pegou o papel, desdobrou, e ali estava a cópia da mesma carta que Leonardo havia lido. Ela havia feito 2 cópias na época. Uma guardou. A outra achava que havia escondido bem demais. Rasgou o papel com calma, dividindo-o em pedaços pequenos, meticulosos. Depois, acendeu uma vela sobre a escrivaninha, colocou os pedaços em um prato de louça e os queimou lentamente, observando a fumaça subir em espirais finas até desaparecer. Na manhã seguinte, Leonardo saiu mais cedo do que o habitual. Deixou a casa sem avisar Rafael. Pegou um carro reserva da garagem e foi direto até a orla, sem plano, sem destino. Parou o carro perto do abrigo e ficou ali, dentro do veículo, observando as pessoas que entravam e saíam. Não viu Isabela, mas sabia, agora mais do que nunca, que não podia desistir, porque aquela carta não era só um pedaço de papel, era um pedaço dele mesmo. Isabela acordou com o barulho da água pingando no balde que colocara sob o vazamento do teto. A luz da manhã atravessava a cortina fina e caía sobre o colchão em que dormia com Luísa, enrolada no mesmo cobertor ralo que usavam há meses. A menina ainda dormia, com o rosto colado ao braço da mãe e os cabelos soltos, espalhados pelo travesseiro. Ela observou a filha por alguns instantes. Tinha o rosto sereno, mas as olheiras denunciavam o cansaço da última semana, o frio das noites no abrigo, a comida escassa, os cochilos em calçadas enquanto esperavam atendimento social. Luísa era forte, mais do que uma criança de 8 anos deveria ser, e mesmo assim, insistia em sorrir. Isabela levantou devagar, tentando não acordá-la, e foi até a pia para lavar o rosto. A água estava gelada, mas ela já não se assustava mais com isso. Pegou um pão amanhecido da sacola em cima da cadeira, esfarelou um pedaço e comeu lentamente. Depois de alguns minutos ouviu a voz da filha no quarto. Mãe, hoje a gente vai na praia? Isabela respirou fundo antes de responder. Não queria que Luísa criasse esperanças. Hoje a gente tem que resolver umas coisas, filha. Preciso passar no posto de saúde, depois ver se consigo falar com a moça do cadastro. Lembra? Mas a gente podia só passar lá rapidinho. Vai que o moço de terno aparece de novo. Ela sorriu, tímida, mexendo os dedos como se desenhasse algo no ar. Você gostou dele? Perguntou Isabela, tentando manter a leveza na voz. Ele foi legal, e ficou olhando pra gente como se conhecesse, né? Você viu? Igual quando a gente reencontra alguém no parquinho e lembra que brincou antes. Isabela se sentou ao lado da filha e passou a mão em seus cabelos. Não sei, Luísa. Às vezes as pessoas olham assim porque ficam com pena, ou curiosas. Nem sempre é coisa boa. Mas ele parecia triste. Triste de verdade, respondeu a menina, com a franqueza de quem ainda vê o mundo com menos filtros. Como se tivesse esquecido alguma coisa muito importante. Isabela ficou em silêncio. Aquela frase ecoou dentro dela por alguns segundos. Levantou-se e foi até a sacola pendurada na maçaneta. Pegou uma blusa limpa para Luísa, uma calça de moletom e a sandália menos rasgada. Enquanto a filha se trocava, ela mesma passou um pano no rosto com cuidado, prendeu o cabelo num coque simples e vestiu uma camisa jeans que já perdera os botões de cima. Meia hora depois saíram. Caminharam em silêncio pelas ruas estreitas, até chegarem ao ponto de ônibus. Luísa estava animada, tagarelando sobre as conchas que pretendia procurar, sobre a água do mar, sobre o vento. Isabela fingia tranquilidade, mas por dentro estava inquieta. Não sabia se estava cometendo um erro ao voltar ali. Queria proteger a filha, mas uma parte dela queria ver Leonardo de novo. Queria saber se o olhar dele ainda carregava o mesmo vazio desconcertante. Chegaram à praia por volta das 10 da manhã. A maré estava baixa e havia poucas pessoas espalhadas na areia. Escolheram um canto próximo a uma barraca fechada e se sentaram ali, como de costume. Isabela estendeu um pano no chão, colocou a mochila de lado e tirou um pacote de bolacha para Luísa. A menina agradeceu e logo começou a comer, olhando ao redor, atenta, como se esperasse que algo acontecesse. Não demorou muito. Leonardo caminhava à beira-mar, os sapatos nas mãos e a barra da calça dobrada. Estava sozinho, com os olhos varrendo a areia como se procurasse alguém. Ou talvez a si mesmo. Quando avistou Isabela, o corpo parou por reflexo. Ela estava ali, sentada com a filha,
tão parecida com a imagem que o perseguia nos últimos dias que ele pensou estar sonhando. Respirou fundo e caminhou devagar em direção às duas. Tentou não parecer ansioso, mas o coração batia rápido. Quando chegou a poucos metros, Luísa foi a primeira a vê-lo. Abriu um sorriso tímido e apontou discretamente para ele. Mãe, olha quem está ali. Isabela levantou os olhos. Por um segundo, pensou em se levantar e ir embora, mas ficou. Não por confiança, ainda havia medo. Ficou por exaustão, porque fugir tinha deixado de funcionar. Leonardo parou diante delas e falou com a voz mais calma que conseguiu encontrar. Posso sentar? Isabela olhou para Luísa, depois para ele. Concordou com a cabeça sem dizer nada. Ele se sentou na beirada do pano mantendo uma distância respeitosa. Trouxe um lanche para vocês. Ele puxou da sacola um pacote de pães, frutas e suco. Achei que, talvez, você não tivesse tomado café. Ela hesitou, mas aceitou. A filha pegou uma maçã com um brilho no olhar que Leonardo notou imediatamente. Obrigada, disse Isabela, sem encará-lo diretamente. Eu não quero invadir o espaço de vocês. Só queria entender, saber mais. Desde aquele dia minha cabeça não parou. Tenho lembranças soltas, confusas, e encontrei uma carta. Uma carta que eu escrevi para você. Isabela se virou de leve. Aquela frase a desmontou por dentro, embora ela não deixasse transparecer. Você escreveu sim, mas nunca entregou. Estava dentro de um livro. Eu não fazia ideia que ela existia. Eu nem lembrava de você até pouco tempo atrás. Isso é o que mais dói, respondeu ela, ainda com os olhos no mar. O fato de ter sido esquecida. Eu fui machucado de algum jeito. Tem um buraco na minha memória. E acho que alguém fez isso comigo. Isabela o olhou pela primeira vez de frente. Você caiu da escada, lembra? Pelo menos foi o que disseram. Leonardo sentiu um arrepio. Eu lembro da escada. E de uma carta sendo amassada. Lembro de você na chuva. E lembro do som da sua voz, chamando meu nome. Ela ficou em silêncio, apertando a mão da filha com mais força. Isso tudo aconteceu mesmo? Isabela respirou fundo. Aconteceu. Luísa, sem entender o peso da conversa, comia a maçã distraidamente. Sorriu para Leonardo e disse, você tem um nome engraçado. Leonardo. Parece nome de ator de novela. Ele sorriu de volta genuinamente. Talvez. Mas seu nome é bonito também. Luísa, né? É. Minha mãe escolheu porque achou forte. Eu gosto. Leonardo olhou para Isabela de novo. Ela é linda. E forte mesmo. Como você. Isabela desviou o olhar. Ficou mexendo nas costuras da mochila. Eu sei que você quer respostas, mas eu não sei se consigo dar agora. Não sei se quero abrir tudo de novo. Não sei se é seguro. Eu só quero ouvir, entender, sem pressão. Luísa puxou o braço da mãe. Posso ir brincar ali perto? Prometo que não vou longe. Isabela assentiu. A menina correu até a beira da água. Leonardo e Isabela ficaram ali lado a lado sem falar por um tempo. O som das ondas preenchia o espaço entre eles. Por que nunca me procurou depois daquilo? Perguntou ele com a voz baixa. Porque disseram que você tinha seguido a vida, que tinha me esquecido, e porque ninguém me deixava chegar perto. Sua mãe me mandou embora, disse que era para eu sumir, que eu nunca faria parte da família de vocês. Leonardo abaixou os olhos, o peito apertado. Minha mãe escondeu tudo de mim. Ela odiava minha família. Achava que eu não era boa o bastante para você. E a verdade é que a minha família também virou as costas quando souberam do relacionamento. Disseram que eu só queria te usar, que era interesseira. Ela engoliu a seco. Eu fiquei sozinha. Leonardo olhou para Luísa, que agora fazia desenhos na areia com um graveto. Ela é minha filha? Isabela não respondeu de imediato. Apenas observou a filha. Depois disse com voz serena. O que você acha? Ele ficou calado, mas a resposta estava no olhar dele. Eu preciso de tempo, continuou ela. E você também, porque tem muita coisa para lembrar. E nem tudo é bonito. Leonardo assentiu respeitoso. Eu só quero que vocês não fujam mais. Quero estar perto, só isso. Luísa voltou correndo, suada e sorridente. A areia tá quentinha. Parece um tapete quente. Leonardo sorriu. Isabela também. E pela primeira vez em muito tempo, houve silêncio entre eles que não era desconforto. Era só um intervalo, um respiro no meio do que ainda estava por vir. O sol já passava do meio do céu quando Leonardo se levantou da areia e limpou os restos de areia das mãos. Isabela observava Luísa correndo de um lado para o outro,
descalça, com as calças dobradas até o joelho e os pés cobertos de areia úmida. O momento parecia calmo, quase leve, mas o ar entre os dois ainda carregava algo denso, mal resolvido, como se palavras importantes estivessem esperando para serem ditas. Deixa eu levar vocês para almoçar, disse Leonardo, tentando parecer natural, mas com um cuidado nítido na voz. Um lugar tranquilo, só comida e conversa, nada mais. Isabela hesitou. Sabia que não podia aceitar ajuda demais. Já tinha se permitido demais só de voltar ali. Mas olhar para Luísa, suada e animada, com fome disfarçada no sorriso, mudou sua decisão. Um almoço, respondeu. Só isso. Leonardo sorriu de leve, aliviado. Conheço um lugar que fica a 2 quarteirões daqui. É simples, mas tem sombra e comida boa. Isabela assentiu. Chamou a filha que veio correndo, ainda com areia nos joelhos e o rosto vermelho do sol. Leonardo ofereceu a mão para ajudar a menina a subir no calçadão, e ela segurou sem pensar 2 vezes. O restaurante era pequeno, de fachada amarelada, com algumas mesas de madeira na calçada e outras nos fundos, sob uma cobertura de sapé. Era frequentado por moradores da região, pessoas simples, e isso confortou Isabela. Sentaram-se numa mesa ao fundo, longe do movimento. Luísa se acomodou entre os dois, olhando curiosa para o cardápio de papel plastificado. Posso escolher o que eu quiser? Perguntou a menina com os olhos brilhando. Claro, respondeu Leonardo. Mas se escolher tudo, a gente divide, tá? Ela riu. Isabela observava tudo em silêncio. Aos poucos, a tensão dava lugar a uma estranha familiaridade. A comida chegou em minutos. Arroz, feijão, batata frita, frango grelhado e suco de caju. Luísa devorava tudo com vontade, falando entre uma garfada e outra sobre as coisas que viu na praia. Um cachorro com coleira azul, uma pipa caída na areia, um menino que perdeu o chinelo no mar. Leonardo ouvia com atenção, rindo das observações espontâneas da menina, mas mantinha parte da atenção em Isabela, que comia pouco e olhava ao redor com frequência. Você sempre foi assim? Perguntou ele num tom baixo. Atenta a tudo, como se estivesse pronta para fugir. É instinto. Quando você passa a vida achando que alguém vai tirar tudo de novo, aprende a perceber os sinais. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu não quero tirar nada de vocês. Ela limpou os lábios com o guardanapo e encarou o prato vazio. Eu já te conheci, Leonardo. Conheci bem. Você foi a pessoa mais importante que já passou pela minha vida. E ainda assim, foi embora, como se eu nunca tivesse existido. As palavras bateram nele como um soco calmo, mas certeiro. Ele não desviou os olhos, nem tentou se justificar. Eu não fui embora porque quis. A voz dele tremia quase imperceptivelmente. Tem um pedaço da minha vida que eu não lembro. Um buraco, sabe? E eu tô tentando preencher. Mas tá tudo embaralhado. Você me disse que me amava, que não ligava para nada do que os outros falavam, que ia enfrentar sua família, que a gente ia fugir. E depois, nada. Sumiu. E quando eu tentei te procurar, a porta estava fechada. Sua mãe me expulsou da casa, me chamou de aproveitadora, disse que eu tinha colocado tudo na sua cabeça, e eu não tinha como provar o contrário. Leonardo abaixou o olhar. Imagens começaram a surgir na mente como flashes. Uma aliança na mão dela, um quarto pequeno com cortinas claras, ele mesmo escrevendo algo com pressa. Depois, uma discussão, vozes alteradas, gritos abafados, o som de passos rápidos, e então, a imagem de uma escada. Tudo se apagava ali. Eu lembro da escada, murmurou com os olhos perdidos. Lembro de gritar seu nome, de querer te alcançar, mas depois só tem escuridão. Isabela o olhou com atenção, surpresa pela frase. Ficou alguns segundos em silêncio, processando aquelas palavras. Você caiu? Perguntou cautelosa. Foi o que me disseram. Minha mãe disse que escorreguei, que estava sozinho, mas agora eu não acredito mais nessa versão. Tem muita coisa que não faz sentido. Encontrei uma carta minha para você, escondida num livro. Era para você. E eu nem sabia que ela existia. Isabela apertou os dedos sob a mesa. Lembrava da carta. Esperou por dias que ele aparecesse com ela. Que dissesse que ainda queria tentar, mas ele nunca veio. Se você caiu, se perdeu a memória. Ela começou, mas parou. Não conseguia concluir o pensamento. Leonardo completou. Então talvez eu não tenha te deixado. Talvez tenham me afastado de você. Luísa, que agora terminava o segundo copo de suco, sorriu para os dois sem entender a gravidade do que se passava ali.
esse suco é muito bom. A gente podia vir aqui todo dia, né, mãe? Isabela sorriu para a filha, disfarçando o nó na garganta. Quem sabe, Lu? Quem sabe? Leonardo puxou a carteira discretamente e pagou a conta. Quando levantaram, o garçom se despediu com um aceno simpático para a menina, que agradeceu com um beijo estalado no ar. Saíram caminhando devagar. Leonardo olhava as duas com cuidado, como se memorizasse cada gesto. Luísa ia à frente, saltitando nas calçadas, parando para olhar as poças de água das calçadas. Isabela vinha ao lado dele, mais calada agora. Posso te ver de novo? Perguntou ele com receio. Não sei. Preciso pensar. Não quero confundir minha filha. E você? Ele arriscou. Tá confusa? Ela parou, virou o rosto para ele e o olhou por um momento longo, profundo. Depois respondeu, estou tentando lembrar como era te amar. Leonardo sentiu algo estremecer dentro dele. Mais uma vez, flashes tomaram sua mente. Isabela rindo com os pés descalços na areia. Os dois dançando em uma sala pequena. Um beijo rápido no meio da rua. E depois, uma voz, gritando seu nome. Alguém puxando seu braço. Uma mão no seu ombro. E então, a escada. Colocou a mão na testa. O mundo girou por um segundo. Tá tudo bem? Ela perguntou assustada. Só uma dor de cabeça. Já passa? Luísa voltou correndo. Puxou a mão da mãe e a olhou com os olhos apertados de sol. Mãe, Isabela olhou para Leonardo. A gente vai indo. Obrigada pelo almoço. Obrigado por terem me deixado ficar, respondeu ele. Eles se despediram ali, sem abraços, sem promessas, mas com algo diferente no ar, algo que, mesmo sem nome, já existia entre eles. Rafael subia as escadas estreitas que levavam ao sótão da mansão com passos cautelosos. Havia anos que ninguém ia até lá. O lugar, trancado com uma chave antiga que ficava na gaveta de um móvel esquecido no corredor, guardava caixas velhas, quadros empoeirados e móveis cobertos por lençóis. Leonardo lhe pedira que ajudasse a procurar documentos antigos da família, qualquer coisa que pudesse servir como pista sobre o passado. A cada nova conversa com Isabela, mais o vazio dele pedia respostas. E agora, mais do que nunca, ele queria entender o que havia sido apagado. O motorista, que há anos trabalhava na casa e ganhara a confiança de Leonardo por sua discrição e lealdade, nunca tinha sido autorizado a vasculhar aquela parte da mansão. Mas, dessa vez, Leonardo foi claro. Procure tudo, cada canto. Não conte nada à minha mãe. E Rafael obedeceu. O sótão cheirava a mofo. O sol entrava fraco pelas frestas da janela redonda, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Ele ligou a lanterna do celular e começou a abrir uma a uma as caixas que estavam empilhadas no canto. A maioria continha objetos antigos da infância de Leonardo. Brinquedos de madeira, cadernos de escola, roupas de bebê. Em uma caixa menor, quase esquecida debaixo de um baú, encontrou uma pilha de papéis amarelados. Havia álbuns de fotos, cartões de aniversário e, no fundo, um caderno de capa dura, encapado com tecido florido desbotado. O nome Dona Iracema estava rabiscado no canto da contracapa, seguido de uma data, 2004. Rafael se sentou no chão e começou a folhear. Eram anotações feitas com caneta azul, algumas folhas soltas, outras com fitas adesivas já ressecadas. Trechos como Leonardo dormiu tarde de novo, Mirna não gostou do almoço que preparei, e a moça voltou a ligar, apareciam entre registros de tarefas comuns. Mas, conforme avançava, os escritos começavam a mudar de tom. Em uma das páginas, a letra era mais apressada. Hoje ouvi mais uma discussão entre Mirna e Leonardo. Ela gritou com ele por causa da tal Isabela. Disse que a menina era interesseira, que estava atrás do dinheiro da família. Mas Leonardo respondeu que a amava, que pretendia se casar. Nunca ouvi falar daquele jeito com a mãe. Teve uma hora que ela perdeu a cor. Rafael virou a folha, tenso. Fico preocupada. Mirna anda estranha. Olha demais para as coisas do menino. Vigia seus horários, pergunta com quem ele fala. Está tentando controlar tudo. Sinto que algo grande está para acontecer, e não vai ser bom. Mais adiante, um trecho ainda mais revelador. Hoje ouvi por acaso. Estava indo para a lavanderia quando escutei Mirna no telefone. Disse, ele vai cair em si, nem que eu tenha que derrubá-lo da nuvem em que está. Achei a frase estranha, mas agora me pergunto, o que ela quis dizer? As mãos de Rafael gelaram.
Leu e releu o trecho várias vezes, tentando entender se aquilo era literal ou apenas um modo de falar. O restante do diário era mais fragmentado. Nos últimos registros, havia uma menção breve a uma viagem forçada que Leonardo teria feito depois de uma suposta queda, e então nada mais. As anotações paravam de repente. Ele desceu do sótão com o diário nas mãos. Guardou o caderno dentro da jaqueta e saiu da mansão sem ser visto. Leonardo estava na empresa naquele dia, mas Rafael sabia que não aguentaria esperar até o fim do expediente. Mandou uma mensagem. Preciso te mostrar uma coisa. Importante. Estou indo até aí. Leonardo o recebeu em uma sala reservada. Quando viu o caderno nas mãos de Rafael, franziu o rosto em dúvida. O que é isso? Um diário da babá que cuidava de você quando era mais novo. Estava no sótão, guardado entre outras caixas. Acho que você precisa ler isso. Leonardo pegou o caderno, sentou-se e começou a folhear. Conforme lia, seus olhos se estreitavam. Parou na parte da discussão com Mirna e relutou por um momento antes de continuar. Quando chegou ao trecho do telefonema, sentiu o estômago revirar. A frase parecia ecoar no fundo da sua mente. Nem que eu tenha que derrubá-lo, repetiu em voz baixa. Ficou em silêncio por um tempo. Rafael não se mexeu. Rafael, você lembra como foi a história da minha queda? Só o que sua mãe sempre disse. Que você escorregou na escada da casa. Que foi um acidente. Mas nunca ouvi ninguém mais confirmar. Nem mesmo os empregados comentavam. Leonardo fechou o caderno com força. Eu quero saber quem mais trabalhava na casa na época. Quero falar com todos. Tem algo errado. Eu senti. Desde o dia em que olhei nos olhos da Isabela. Rafael assentiu. Eu posso tentar localizar algumas pessoas, mas passaram-se muitos anos, e alguns, como a dona Iracema, já são bem idosos. Talvez nem estejam mais vivos. Leonardo caminhou pela sala com o caderno nas mãos. Isso muda tudo. Eu não enlouqueci, não é coisa da minha cabeça. Tem algo que foi feito para me afastar dela. Alguém apagou parte da minha vida, Rafael. Parou diante da janela. As imagens voltaram. A mão de Isabela sobre a dele, o cheiro de café pela manhã, a luz entrando por uma janela aberta, um beijo rápido antes de sair. Depois a mesma cena que já havia surgido outras vezes. Uma escada, gritos abafados, a sensação de ser puxado para trás. Um baque. E o breu. Eu nunca teria deixado ela daquele jeito. Nunca teria ido embora. A menos que... Ele parou de falar. Não precisava terminar. Voltou a se sentar com o diário no colo. O que eu faço agora? A gente continua, disse Rafael firme. Vai atrás. Puxa o que der. Você já começou a lembrar. Agora é só não parar. Leonardo concordou com a cabeça. O olhar fixo nas palavras escritas anos atrás por alguém que, mesmo sem saber, deixara um fio de verdade guardado para o futuro. Mais tarde, ao chegar em casa, ele passou direto pela cozinha, onde Mirna tomava chá com bolachas. Subiu para o quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama, acendeu o abajur e abriu novamente o diário da babá. Leu os trechos mais sensíveis em voz baixa, quase como se testasse o efeito das palavras sobre si mesmo. Em um momento, deixou o caderno de lado e caminhou até o espelho do banheiro. Olhou para o próprio reflexo. Tocou o lado direito da cabeça, onde, segundo sua mãe, teria batido no dia da queda. Havia uma cicatriz ali, quase invisível, mas sentiu uma fisgada leve ao tocar. Voltou para o quarto. Pegou o envelope com a carta escrita à mão, a mesma que encontrara escondida dias antes. Leu de novo. Depois, abriu o diário da babá e colocou um ao lado do outro. A letra era a mesma. O sentimento também. E por algum motivo que ele ainda não compreendia por completo, aquela combinação de palavras parecia ter o poder de puxar uma corda escondida em algum lugar da sua memória. Uma corda que, se puxada mais um pouco, poderia abrir de vez a porta trancada havia 10 anos. No início da semana seguinte, a movimentação no prédio da Linene começou antes mesmo do expediente. A recepção já estava iluminada. Funcionários organizavam as salas para reuniões e o burburinho dos primeiros passos ecoava pelos corredores de vidro. No andar executivo, Cláudio chegou como de costume. Sorriso no rosto, paletó bem cortado, um leve perfume amadeirado e o ar de quem conhecia bem cada canto daquele lugar. Tinha feito da empresa uma extensão de si mesmo, e nos últimos tempos andava com a sensação de que seu espaço merecia ser maior. Ao entrar na sala de reuniões da diretoria,
cumprimentou os presentes com familiaridade, trocou piadas com o financeiro e passou pelas secretárias chamando-as pelo nome. Nada fora do padrão, mas por dentro sua mente fervilhava. Nos últimos dias, algo havia mudado em Leonardo. Cláudio notou o olhar mais distante, o silêncio durante os almoços, as faltas ocasionais em reuniões importantes, sempre com desculpas vagas. Além disso, estava mais reservado com os relatórios, menos acessível. Por trás do discurso cordial, Cláudio sabia reconhecer quando o amigo escondia algo, e aquilo estava começando a incomodá-lo. Depois de assinar alguns papéis no escritório anexo, Cláudio puxou o celular e, sem pensar duas vezes, discou o número de Mirna. Dona Mirna, bom dia. Tudo certo por aí? Cláudio, sempre um prazer ouvir sua voz. Está tudo bem? E com você? Tudo sob controle. Mas liguei para conversar sobre o Leonardo. O que houve? Ele está bem? Está, mais ou menos. Anda estranho, disperso, sumindo do nada. Perdeu reuniões importantes e anda cada vez mais reservado. Parece desconectado, com a cabeça em outro lugar. Houve uma pausa no telefone. Eu também percebi, respondeu Mirna mais séria. Ele sai cedo, volta tarde. Evita conversas. Tenho a impressão de que está investigando algo. É a mesma sensação que eu tenho. E, sinceramente, achei melhor falar com a senhora antes. Não sei se isso afeta só ele, ou se pode afetar a empresa também. Você sabe que ele sempre foi emocional demais. Vive com a cabeça em outros mundos, mas agora parece mais obcecado. Concordo. E olha, com todo o respeito, talvez seja hora de pensar em alternativas. Precauções. Não sabemos o que ele pode fazer. Mirna não respondeu de imediato. Passou os dedos pelo braço da poltrona e olhou pela janela da sala de estar, onde o céu já começava a escurecer. Você falaria comigo assim se não tivesse uma ideia por trás, Cláudio? Ele sorriu do outro lado da linha. Eu só penso no bem da empresa e da senhora. Sempre fui leal. O Leonardo é meu amigo, mas se ele está começando a tomar decisões baseadas em memórias confusas ou emoções antigas, isso pode colocar tudo a perder. A imagem da LNN, os investimentos, a liderança. Precisamos manter o controle. O que você está propondo? Nada demais. Apenas que eu esteja mais próximo. Que, se for preciso, eu assuma temporariamente a parte estratégica. Posso deixar você informada sobre tudo. Ninguém precisa saber de imediato. Só manter as rédeas no lugar certo. Mirna apoiou o queixo na mão, pensativa. A proposta não a surpreendia. Cláudio sempre foi ambicioso. Desde pequeno tinha o dom de se infiltrar nas situações certas. E, apesar disso, ela confiava nele mais do que em qualquer outro dos sócios. Sabia que, no fundo, o que ele queria era o que ela também desejava. Manter Leonardo sob controle. E, se fosse necessário, tirá-lo de cena. Continue observando. Me avise de qualquer movimento estranho, disse ela, enfim. E Cláudio, cuidado com as palavras, ele ainda é meu filho. Claro, dona Mirna, eu sei separar as coisas. Só quero ajudar. Depois de desligar, Cláudio encostou o celular na mesa e ficou olhando para a tela por alguns segundos. Seu sorriso diminuiu. Abriu uma gaveta e puxou um envelope com documentos antigos da empresa. Dentre eles, havia uma cópia de um antigo contrato de distribuição assinado por Leonardo, um dos primeiros em que o amigo confiou cegamente nele. Cláudio sempre se manteve por trás das decisões mais importantes, puxando fios de maneira discreta. Ele sabia de tudo, inclusive da existência de Isabela. A verdade é que Cláudio acompanhou de perto o envolvimento dos dois. Sabia que Leonardo estava apaixonado por ela, que pretendia assumir aquele relacionamento. Na época, fingiu apoiar, mas por trás aconselhou Mirna a tomar uma atitude. Semeou desconfiança, exagerou boatos e sugeriu que Leonardo estava perdendo o foco. Essa moça vai tirar ele do caminho, Mirna. Vai fazer ele jogar fora tudo o que vocês construíram. E ela acreditou. Agora, com Isabela de volta ao cenário, Cláudio percebia que o risco estava retornando e precisava ser contido. No fim da tarde, Leonardo voltou à empresa depois de uma visita rápida à casa onde Isabela estava morando com a filha. Não entrou, apenas passou de carro para observar. Sentiu-se preso entre dois mundos, o que conhecia e o que parecia ter esquecido. Subiu direto para o escritório, onde encontrou Cláudio sentado em frente ao computador, digitando algo com rapidez. Chegou tarde hoje,
comentou Cláudio, disfarçando o incômodo. Tive compromissos fora. Precisava resolver umas pendências pessoais. Alguma coisa que eu possa ajudar? Não. Coisas minhas. Leonardo abriu a gaveta, pegou alguns documentos e começou a folhear com rapidez. Cláudio o observava de canto de olho. A gente precisa conversar sobre a reunião de sexta com os investidores. Vai ser importante mostrar estabilidade. Eu vou estar presente. Ótimo. Sabe, se quiser dividir responsabilidades, posso assumir parte da apresentação. Aliás, posso cuidar de tudo se quiser. Só me passar os dados. Leonardo levantou os olhos desconfiado. Desde quando você se oferece tanto assim? Cláudio riu. Desde que comecei a perceber que você anda com a cabeça longe. Só quero ajudar. Leonardo não respondeu. Fechou a pasta com mais força do que o necessário e se levantou. Agradeço a preocupação, mas eu dou conta. Saiu da sala e foi para o terraço do prédio, onde o vento batia forte e a cidade se estendia até o mar. Ficou ali por vários minutos, em silêncio, observando o horizonte. A carta que escreveu para Isabela, o diário da babá, os flashes da escada, tudo isso se embaralhava dentro dele como peças de um quebra-cabeça torto. Quando desceu, Rafael o esperava no saguão com uma expressão mais séria do que de costume. Conseguiu o contato de uma antiga funcionária da casa, Dona Alzira. Ela era empregada na época da sua queda. Mora no interior agora, mas topou conversar. Disse que sempre achou estranho o que aconteceu com você. Leonardo assentiu. Marca com ela, o mais rápido possível. Rafael concordou. Enquanto isso, Cláudio assistia tudo de longe, do alto da escada de emergência, onde fingia fazer uma ligação. Com o celular encostado ao ouvido, observava o carro de Leonardo partir. Guardou o telefone no bolso, desceu lentamente e pegou o próprio carro no estacionamento. Mas antes de entrar, digitou uma mensagem rápida para Mirna. Ele está indo mais fundo do que imaginamos. Precisamos agir logo. Mirna viu a mensagem enquanto terminava de arrumar os talheres da mesa de jantar. Leu 2 vezes, apagou o conteúdo e respirou fundo antes de chamar o empregado. Diga ao cozinheiro que hoje quero o jantar mais cedo. E avise que teremos uma visita amanhã. Cláudio virá conversar comigo pessoalmente. Fechou o celular com calma, como quem já sabia o próximo passo que daria. O relógio da sala marcava 7:30 da noite, quando Leonardo entrou pela porta principal da mansão. Estava mais escuro do que de costume. Algumas luzes tinham sido deixadas apagadas, como se a casa soubesse, por instinto, que algo estava prestes a acontecer. O som dos seus passos sobre o piso de madeira ecoava leve, mas firme, como o peso da decisão que vinha carregando desde a manhã. Ele passou direto pela cozinha, onde uma panela ainda morna repousava no fogão, e subiu as escadas sem dizer uma palavra. No andar de cima, Mirna lia um livro no quarto, recostada em uma poltrona ao lado da cama. Usava um robe cinza claro e óculos de leitura. Levantou os olhos quando escutou a porta se abrir. Leonardo, disse com voz suave. Que surpresa te ver em casa a esse horário. Ele entrou devagar, sem responder. Caminhou até a escrivaninha dela, colocou o diário da babá sobre a superfície e o empurrou em direção à mãe. Quero que leia isso. Mirna olhou para o objeto por alguns segundos antes de tocar nele. O que é isso? Leia, insistiu ele, mais sério do que ela esperava. Com um leve suspiro, ela retirou os óculos, pegou o caderno e começou a folhear as primeiras páginas. Reconheceu a caligrafia de Iracema quase de imediato. Manteve a expressão controlada até a metade, mas ao chegar no trecho do telefonema, os olhos hesitaram por uma fração de segundo. Isso é velho, Leonardo. São palavras soltas de uma mulher que nem está mais viva, provavelmente. Você está mesmo se deixando levar por isso? Ele cruzou os braços encostado na parede. É disso que você vai fugir? Vai dizer que é tudo invenção? Mirna fechou o diário com firmeza e o empurrou de volta. Eu não vou reviver o passado com base em devaneios de uma empregada. Não foi um devaneio. Você disse com todas as letras, ele vai cair em si, nem que eu tenha que derrubá-lo da nuvem em que está. E o que isso prova? Rebateu com um riso nervoso. Era uma forma de falar. Você sempre teve a cabeça nas nuvens, apaixonado feito um bobo por uma garota que mal conhecia. Leonardo se aproximou da mesa, puxou uma das cadeiras e sentou-se. Eu encontrei a Isabela. O silêncio que seguiu foi diferente de qualquer outro. Mirna congelou. A mão ainda estava sobre o braço da poltrona,
mas seus dedos tremeram por um instante. O rosto se contraiu, como se tivesse engolido uma palavra amarga. Encontrou? Perguntou lentamente. Sim, e ela tem uma filha, uma menina, linda, inteligente, que parece comigo. Myrna se levantou de súbito, afastando a poltrona com força. E ela contou essa história, foi isso? Voltou do nada e te encheu de mentiras? Ela não pediu nada, nem ajuda, não me procurou. Foi por acaso. E tudo o que ela disse bate com o que eu tenho lembrado. Você não está lembrando, Leonardo. Está sendo manipulado, está vendo o que quer ver. Eu caí da escada, mãe. Sim, você caiu, respondeu com a voz trêmula. Sozinho. Ela hesitou. Escorregou. Foi o que os médicos disseram. Eu não estava sozinho. Você estava lá. Myrna respirou fundo, virou de costas e foi até a janela. Ficou ali por alguns segundos olhando a escuridão do jardim. O silêncio agora parecia mais pesado. Eu fiz o que achei melhor para você. Melhor para mim ou para você? Você ia jogar sua vida fora. Estava cego, enfeitiçado por uma garota que apareceu do nada, cheia de sonhos de contos de fadas. Você não entende, Leonardo. Ela ia te destruir. Ela me amava. Amor não enche a geladeira. Amor não segura um império. Amor não assina contratos. Ela não era para você, nunca foi. Leonardo se levantou com calma. Ela era tudo para mim. E você apagou isso da minha vida. Eu te protegi, gritou ela, virando-se bruscamente. Protegi do fracasso, da humilhação, da vergonha. Você tinha um nome, uma empresa para comandar. E ela só queria tirar isso de você. Você não sabe o que ela queria. Eu sei. Eu sempre soube. Porque eu sou sua mãe. E mãe conhece o que é perigoso. Aquela mulher, ela destruiu você uma vez. E eu não vou deixar destruir de novo. O tom da última frase saiu alto, carregado, quase como um grito. Leonardo a encarou em silêncio por longos segundos. Seus olhos não tinham raiva, tinham cansaço. Virou-se e saiu do quarto sem dizer mais nada. Desceu as escadas devagar, como se cada degrau pesasse mais que o anterior. Foi até o escritório do andar de baixo, abriu uma gaveta e puxou um envelope com documentos que já vinha preparando há dias. Contratos de locação, transferências bancárias, mudança de endereço. Myrna desceu atrás dele agora com a respiração mais acelerada. O que você vai fazer? Sair dessa casa. Você vai deixar tudo por causa de um fantasma do passado? Não é um fantasma. É uma parte da minha vida que você tentou apagar e que agora está voltando, com ou sem a sua permissão. Você vai me deixar aqui sozinha? Depois de tudo que eu fiz por você, você não fez por mim. Fez por você. Ele subiu de novo, sem olhar para trás, e foi direto ao quarto. Pegou a mala que já estava no armário, com roupas dobradas e separadas há dias. Desceu com ela nas mãos, em silêncio. Myrna, parada na base da escada, tentava conter a expressão de derrota, mas o olhar dela já dizia tudo. Você está jogando tudo fora. Leonardo parou diante da porta. Quem fez isso foi você. Abriu a porta. A noite estava fria, mas o ar parecia mais leve do lado de fora. Rafael já o esperava com o carro ligado. Leonardo entrou no banco de trás e não olhou para trás enquanto o portão da mansão se fechava. Minutos depois, chegaram à pequena casa térrea próxima à orla. Alugada discretamente por Rafael dias antes, era simples, mas acolhedora. Portas de madeira, janelas grandes, uma varanda com uma rede esticada e o som do mar ao fundo. Leonardo desceu do carro e respirou fundo. Rafael o ajudou com a mala. Posso trazer o restante amanhã, senhor. Tudo bem. Obrigado. Ficou alguns minutos parado no jardim da casa, olhando para o céu escuro, ouvindo o barulho do vento entre as folhas e das ondas quebrando ao longe. A casa era modesta comparada ao que estava acostumado, mas ali não havia controle, nem vozes abafadas. Pela primeira vez em anos, sentia que estava sozinho de verdade, e mesmo assim, mais inteiro. Leonardo acordou com o som das ondas quebrando ao longe e uma luz suave atravessando a janela sem cortina. Levantou-se devagar, os pés descalços tocando o piso frio da pequena casa recém-alugada. Ainda se estranhava naquele espaço simples, onde os móveis eram poucos e o silêncio era constante. Mas havia algo reconfortante naquela solidão. Pela primeira vez, ele acordava sem o peso dos corredores largos da mansão, sem os olhares controladores da mãe, sem o aroma calculado do perfume que ela deixava pela casa. No fogão elétrico da pequena cozinha, ferveu água para o café
enquanto olhava o celular. Uma mensagem de Rafael confirmava o encontro marcado com Isabela dali a pouco, perto da Praça da Orla. Era o terceiro dia seguido que se veriam. Depois da mudança para perto da praia, Leonardo começou a procurar formas de estar mais presente. Não pressionava, apenas se fazia visível. Um bom dia aqui, um suco oferecido ali, um convite para sentar um pouco à sombra depois da escola. E Isabela, ainda cautelosa, aos poucos, cedia. Luísa parecia cada vez mais à vontade com ele. Desde a primeira vez em que o chamou de tio, um nó se formou na garganta de Leonardo. Ela o olhava com curiosidade e afeto, sem medo, como se sentisse nele algo familiar, mesmo sem entender completamente. Ele percebia o jeito como a menina o observava, como sorria quando ele se aproximava, como fazia perguntas simples. Você morava onde antes? Já teve cachorro? Você sabe fazer bolo? E ele respondia tudo, como se responder para ela fosse, de algum jeito, se responder também. Chegando à praça, viu Isabela sentada em um banco sob a sombra de uma amendoeira. Luísa brincava com outras crianças ao redor. Ela usava uma blusa azul com pequenos rasgos nas mangas e os tênis gastos, mas o rosto estava alegre. Quando viu Leonardo, correu até ele com um desenho dobrado nas mãos. Olha o que eu fiz, é você, a mamãe e eu, disse, abrindo o papel com cuidado. O desenho era rabiscado, feito com lápis de cor, mas mostrava 3 figuras de mãos dadas, com o mar ao fundo e um sol sorridente no canto. Leonardo segurou o desenho como se fosse algo delicado demais para dobrar novamente. Olhou para Isabela à distância e sorriu com um brilho contido nos olhos. Tá lindo, Luísa. Posso guardar comigo? Pode, mas tem que prometer que vai colar na parede da sua casa. Prometo. Isabela se levantou e foi até eles, segurando a mochila de Luísa nas costas. Ela passou a manhã toda desenhando isso. Disse que era um presente para o tio Léo. Leonardo olhou para Isabela, o sorriso ainda nos lábios, mas o olhar carregando algo mais fundo. Obrigado por deixar a gente conviver. Eu sei que não é fácil para você. Eu ainda estou me acostumando com a ideia, disse ela sem desviar os olhos. É estranho, às vezes, ver vocês dois juntos. Parece que sempre foi assim, mas também não foi. Eu entendo. Eu também me sinto assim. Luísa puxou o braço da mãe e pediu para ir brincar de corda com 2 meninas que pulavam do outro lado da praça. Isabela assentiu, e as 2 se sentaram em um dos bancos de madeira. Leonardo demorou alguns segundos antes de falar. Eu tô começando a lembrar de coisas, fragmentos, sensações, sons, e quanto mais eu convivo com ela, mais eu sinto que é minha filha. Isabela ficou quieta, os olhos na filha do outro lado da praça. Eu nunca tive certeza se você voltaria, e quando descobri a gravidez, já era tarde, já tinham me tirado tudo. Minha família, a sua, a possibilidade de falar com você. Então eu segui sozinha. Você não precisa mais seguir sozinha. Ela o olhou séria. E se você estiver errado? E se daqui a uns meses desistir de tudo de novo? Por isso eu quero tirar essa dúvida de vez. Não por desconfiança. É o contrário. Eu preciso saber. Preciso olhar para ela e ter certeza. Isabela mordeu o lábio inferior. Pensou por alguns segundos. Aquela ideia nunca tinha passado por sua cabeça de forma prática, mas agora que ele dizia, fazia sentido. Luísa merecia saber. Merecia mais do que apenas olhares e suposições. Tudo bem. Se isso for importante para você, a gente faz. Obrigado. Leonardo pegou o celular e naquele mesmo dia marcou o exame em uma clínica discreta da cidade. 2 dias depois compareceram juntos. Isabela ficou sentada ao lado da filha, segurando sua mão com firmeza, enquanto uma enfermeira colhia o material necessário de ambas. Leonardo tentou distrair Luísa, contando histórias engraçadas e elogiando a coragem dela em cada etapa. Já pode ser bombeira, sabia? Corajosa desse jeito, disse ele arrancando um sorriso da menina. Na saída, Isabela agradeceu com um aceno curto. Ficou combinado que o resultado seria entregue diretamente a Leonardo. Ela não quis ver antes. No dia da entrega, Leonardo foi até a clínica sozinho. Esperou por quase 1 hora até ser chamado a uma pequena sala com paredes brancas e uma mesa de vidro. A funcionária entregou o envelope lacrado e saiu. Ele ficou olhando para o papel fechado por longos minutos, até finalmente criar coragem para abrir. Os olhos percorreram as linhas técnicas até encontrar a frase
Compatibilidade genética confirmada em 99,9%. Ele leu 3 vezes antes de entender de fato o que significava. Encostou-se na cadeira, os olhos marejando sem aviso. O peito se apertou e pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, ele chorou. Não por dúvida, nem por medo. Chorou por saber, por ter a confirmação do que o coração já gritava há dias. Luísa era sua filha. No caminho de volta parou em uma floricultura e comprou 3 girassóis. Sabia que Isabela gostava. Tinha lembranças vagas de conversas antigas sobre flores. Chegou à pequena casa, onde elas viviam no fim da tarde. Bateu 2 vezes no portão. Isabela atendeu com o avental amarrado na cintura e os cabelos presos de qualquer jeito. "Tá tudo bem?" perguntou ao vê-lo com os olhos vermelhos. Ele estendeu os girassóis. E o envelope. "Ela é minha filha, Isa. Ela é minha." Isabela ficou sem palavras. Pegou o papel com mãos trêmulas. Leu devagar, como se tivesse medo do que encontraria. Ao final, os olhos dela também se encheram d'água. "Eu sabia", sussurrou baixinho. Mas precisava ouvir. Luísa apareceu no corredor com os dedos sujos de tinta e uma camiseta manchada. "Mãe, o desenho secou." Isabela se virou e sorriu. "Vem cá, filha. O tio Leonardo quer falar com você." Luísa correu até ele e se jogou nos braços dele, como se já soubesse. E talvez soubesse mesmo. "Posso te chamar de pai agora? Ou ainda é só tio?" Leonardo riu, com os olhos molhados. "Pode me chamar do que você quiser, mas se quiser me chamar de pai, eu adoraria." Luísa assentiu com a cabeça e encostou o rosto no ombro dele. Isabela os observava, e naquele instante sentiu o peso de 10 anos começar a se dissolver, mesmo que ainda houvesse tanto a resolver. No 10º andar da Lelignene, o clima parecia o mesmo de sempre. Café passado pela manhã, reuniões com pautas apertadas, ligações sendo atendidas por vozes apressadas e agendas preenchidas até o fim da semana. Mas por trás daquela rotina tão familiar, algo silencioso estava sendo costurado. Cláudio, com seu terno alinhado e seu discurso calmo, caminhava pelos corredores com uma presença mais firme do que o habitual. Nos últimos dias, vinha colhendo informações, abrindo gavetas, se aproximando de setores estratégicos, sempre com o pretexto de ajudar Leonardo durante sua ausência parcial. Ele sabia que o amigo estava emocionalmente envolvido com questões do passado, e era justamente nisso que apostava. Enquanto Leonardo se aproximava de Isabela e da filha, Cláudio fortalecia seu espaço dentro da empresa. Tinha acesso aos relatórios financeiros, aos contratos recentes, aos acordos em andamento. Usava sua experiência e carisma para se tornar indispensável, e muitos na equipe já o tratavam como alguém acima de sua função oficial. Naquela terça-feira, em uma reunião fechada na sala de Mirna, ele apresentou o esboço de uma proposta delicada. "O conselho precisa agir", disse com o tom calculado. "A imagem da empresa está diretamente ligada ao comportamento de Leonardo, e nos últimos meses ele tem tomado decisões com base em emoções, não em estratégia. Isso preocupa os investidores." Mirna, sentada à mesa de vidro, folheava um relatório impresso com dados da empresa. Tinha os olhos levemente apertados e o rosto tenso. "Você tem provas disso?" "Tenho. E mais do que isso, tenho apoio. 2 membros do conselho já me disseram que, se houver um pedido de afastamento temporário, eles votariam a favor. Só precisam da sua assinatura." Mirna ergueu o olhar. "Querem tirá-lo da presidência?" "Só por um tempo, até que ele esteja centrado. Pode ser apresentado como um afastamento voluntário, por razões pessoais. Ele está vivendo um turbilhão. Está emocionalmente envolvido com alguém que não deveria estar no seu caminho. E você sabe disso melhor do que ninguém." Ela fechou o relatório. "Você garante que segura a empresa nesse período?" Com os olhos fechados. "E quando ele quiser voltar, veremos o que é melhor para todos. Nada será feito às pressas. Tudo com cautela." Mirna ficou em silêncio por alguns segundos. "Leonardo está instável. E agora, com essa menina..." "A menina não é o problema", respondeu Cláudio direto. "O problema é o que ela representa. O retorno de tudo que você passou anos tentando apagar. Ela vai destruí-lo", murmurou Mirna quase para si mesma, como quase fez antes. "Só se ele estiver no poder. Fora daqui, talvez entenda melhor." Cláudio saiu da sala com a assinatura em mãos e o passo firme.
No mesmo dia, os documentos foram enviados ao Conselho Administrativo e em menos de 48 horas, o afastamento foi oficializado. Leonardo recebeu a notícia numa ligação seca de um dos membros, enquanto tomava café da manhã com Luísa na varanda da nova casa. A surpresa não foi total. Ele já imaginava que algo estava se formando nos bastidores, mas o gosto da confirmação veio amargo. Afastado? Repetiu em voz baixa, com o celular ainda encostado no ouvido. Temporariamente, por recomendação do conselho. Dizem que é por causa da sua instabilidade emocional. Cláudio vai assumir como interino, explicou o membro do conselho com uma voz constrangida. Entendi, respondeu Leonardo, e desligou sem dizer mais nada. Isabela chegou poucos minutos depois. Viu o semblante fechado de Leonardo e logo entendeu que algo tinha acontecido. O que houve? Ele entregou o celular, com a tela ainda acesa na mensagem do afastamento. Cláudio assumiu. Isabela leu. Ficou em silêncio. Você vai deixar isso assim? Por enquanto. Mas não vai durar muito. Eles me tiraram, mas não me destruíram. No mesmo dia, Rafael apareceu na casa com um envelope marrom em mãos e um olhar mais sério do que o habitual. Senhor, acho que encontrei algo que o senhor precisa ver. Leonardo abriu o envelope e encontrou cópias de antigos e-mails impressos, todos datados de mais de 10 anos. Trocas entre Cláudio e Mirna, mensagens com tons ambíguos, mas claras o suficiente para levantar suspeitas. Num dos trechos, Cláudio dizia: a garota foi vista saindo do prédio com um envelope. Talvez seja melhor agir antes que ele descubra. Eu já conversei com o motorista. Disse que ela estava encontrando outro. Em outro. Convenci sua mãe a dizer que ela traiu você. Ele acreditou. Está confuso e vai ficar ainda mais depois da conversa de hoje. Leonardo largou os papéis sobre a mesa, em choque. Foi ele, disse com a voz baixa. Foi ele quem disse que a Isabela me traiu. Rafael assentiu. Isso explica por que você nunca quis ouvir nada dela. Ele plantou a dúvida. Leonardo sentiu um peso no peito. As memórias começavam a se encaixar com mais clareza. Ele se lembrava do dia em que Cláudio apareceu em casa dizendo que vira Isabela com outro homem, que a vira entrando num carro, rindo, segurando uma sacola. Lembrava da raiva que sentiu, da briga com a mãe, da carta que escreveu e da escada. Ele estava lá, no dia da queda. Lembro agora. Ele estava no topo da escada, olhando para mim. Não me ajudou. Rafael olhou para ele com firmeza. Então agora o senhor tem tudo o que precisa. Leonardo pegou os papéis novamente, um por um. Releu. Sentiu a raiva crescer de forma contida, mas firme. Sabia que não podia agir por impulso, que cada passo dali em diante precisava ser calculado. Mas uma coisa era certa. Cláudio não ficaria naquele cargo por muito tempo, e sua mãe teria que escolher de que lado queria realmente ficar. A reunião extraordinária foi marcada para uma manhã de sexta-feira, com todos os membros da diretoria convocados com antecedência. A pauta oficialmente era uma apresentação de reestruturação administrativa, proposta por Cláudio, que já agia como presidente interino da empresa. Ele chegou cedo, cumprimentando os funcionários como de costume, e ocupou a cadeira central da longa mesa de vidro da sala de reuniões principal. Usava um terno escuro, o relógio importado no pulso e a expressão confiante de quem se sentia no controle. Poucos sabiam, no entanto, que Leonardo já estava no prédio. Entrou discretamente pela garagem com Rafael e um pequeno envelope em mãos. Foi direto para a sala de reuniões secundária, onde aguardou os últimos ajustes com um técnico de TI contratado por fora, que agora instalava discretamente um cabo de áudio no sistema de som da empresa. Não era necessário nada sofisticado, apenas que funcionasse. Às 9h02 da manhã, Leonardo abriu a porta da sala principal. Todos se viraram ao mesmo tempo. Alguns se levantaram por respeito, outros por surpresa. Cláudio piscou confuso, mas manteve o tom calmo. Leonardo, não esperávamos você aqui hoje. Pois é, achei que seria importante vir. Afinal, estão prestes a tomar decisões sobre a empresa que carrega meu nome. Cláudio se levantou, ainda tentando manter o controle. Essa é uma reunião formal, Leonardo. Você está afastado. Sim, afastado, mas não mudo. Ele andou até o lado oposto da mesa e colocou o envelope diante do grupo. Hoje eu só vim para esclarecer algumas verdades. Os diretores trocaram olhares discretos. Mirna, sentada na ponta direita, ajeitou os óculos no rosto e manteve-se em silêncio.
Há pouco mais de 10 anos, continuou Leonardo, eu fui afastado da minha própria vida. Me disseram que perdi a memória numa queda. E disseram que a mulher que eu amava me traiu. Isso veio de uma fonte confiável, um amigo próximo. Hoje eu sei que essa história foi montada com base em mentira e manipulação. Abriu o envelope, retirando algumas cópias de e-mails, registros e, por fim, um pequeno pendrive. Entregou-o ao técnico, que já aguardava ao lado do computador conectado ao sistema de som. O que você está fazendo? Perguntou Cláudio, agora com o rosto mais tenso. Colocando um ponto final. Escutem isso, por favor. O técnico acionou o áudio. A voz de Cláudio preencheu a sala com clareza. Convenci sua mãe a dizer que ela traiu você. Ele acreditou. Está confuso, e vai ficar ainda mais depois da conversa de hoje. Outro trecho. Se ela aparecer, a gente derruba. Eu falo com Mirna. Ela vai entender que é pro bem do filho. As expressões dos diretores mudaram. Alguns se inclinaram para a frente. Outros ficaram imóveis, em choque. Leonardo prosseguiu. Esses áudios foram gravados por um ex-funcionário da casa anos atrás e recuperados agora. Os documentos provam que Cláudio teve acesso direto a conversas pessoais entre minha mãe e a equipe da casa. Ele alimentou mentiras. E isso não parou por aí. Desde meu afastamento, tem assinado contratos sem aprovação do conselho, adiantado pagamentos e tentado consolidar poder sozinho. Cláudio deu um passo à frente, já com o rosto vermelho. Isso é absurdo. Você está desenterrando coisas do passado. Eu estava protegendo você. Protegendo, repetiu Leonardo. Você me afastou de tudo que me fazia bem. E depois quis tomar o que construímos. Está tentando vestir a roupa de alguém que nunca foi. Um dos diretores, um homem mais velho de cabelos brancos e olhar rígido, se manifestou. Cláudio, essas gravações são verdadeiras? O silêncio que se seguiu respondeu por ele. Cláudio olhou para Mirna, esperando uma reação, um gesto, qualquer coisa. Mas ela continuou imóvel, os olhos fixos em Leonardo, como se sua mente estivesse longe dali. Outro membro do conselho levantou-se. Não há mais clima para que você permaneça em nenhuma função executiva. Proponho que a demissão de Cláudio seja votada agora. A decisão foi unânime. Cláudio deixou a sala em silêncio, escoltado por um segurança, sem protestar. O rosto antes seguro agora carregava algo entre raiva e frustração contida. Leonardo ficou em pé por alguns instantes, respirando fundo. Depois, virou-se para os presentes. Eu agradeço pela confiança, mas não vou reassumir a presidência. Essa empresa sempre teve mais a ver com o que esperavam de mim do que com quem eu realmente sou. Fiz muito com orgulho, mas também deixei de viver por ela. Os diretores se entreolharam, surpresos. Eu estou vendendo minha parte, não toda. Só o suficiente para deixar a empresa estável e seguir meu caminho. Já está tudo encaminhado com o jurídico. Quem assumir no meu lugar terá a minha orientação até o fim da transição. Mas depois disso sigo por outra estrada. Virou-se para a mãe, que ainda não havia dito uma palavra. Eu te deixo com o que você construiu, mãe. Mas não vou mais viver do jeito que você quer. Mirna abriu a boca, mas nada saiu. Estava pálida, os olhos úmidos. Parecia menor de repente. Eu só queria te proteger, murmurou enfim. Proteção não é controle. E amor não é prisão. Deixou a sala com passos firmes. Rafael à espera no corredor. Os funcionários o encaravam com respeito, mas ele não retribuiu os olhares. Estava cansado demais. No estacionamento, entrou no carro e fechou os olhos por alguns segundos antes de seguir. Nas semanas que se seguiram, Leonardo cumpriu cada uma das promessas feitas. Renunciou oficialmente ao cargo, vendeu parte dos bens, dividiu os recursos com instituições sociais, uma escolha que surpreendeu o mercado, e se mudou de vez para uma casa pequena à beira-mar, mais afastada do centro. A nova casa era clara, arejada, com janelas voltadas para o mar e piso de cimento queimado. Não havia luxo nem obras de arte. Apenas móveis simples, livros nas estantes e brinquedos espalhados pela sala. Luísa agora o visitava sempre, passando tardes inteiras com ele, montando quebra-cabeças no chão ou desenhando enquanto ele cozinhava. Isabela, aos poucos, também se sentia mais à vontade. Já não hesitava em entrar. Às vezes ajudava a arrumar a cozinha. Outras apenas se sentava com um café na mão, enquanto observava a filha brincando. Ainda havia muito a dizer entre os dois, mas o silêncio já não doía como antes. Num fim de tarde, Leonardo observava o mar com os pés na areia
e Luísa deitada sobre uma toalha adormecida. Isabela se sentou ao seu lado. O vento soprava leve e o céu começava a mudar de cor. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse. O quê? Que mesmo depois de tudo o que te tiraram, você ainda conseguiu voltar para cá. Pro que importa? Leonardo ficou em silêncio olhando o horizonte. A maré subia devagar, como quem também estava recomeçando. O vento da tarde soprava do mar com suavidade, levantando pequenas nuvens de areia fina que se desfaziam no ar antes de tocarem o chão. Leonardo estava sentado na varanda da casa, os pés apoiados na grade de madeira envelhecida pelo sol e pelas chuvas. Observava o balanço preguiçoso da rede vazia e o caminho estreito de pedras que levava até o portão de madeira. As janelas abertas deixavam passar o cheiro do almoço que ele havia terminado de preparar há poucos minutos. Arroz soltinho, legumes assados e frango grelhado com ervas. Do portão avistou as duas se aproximando. Isabela vinha de mãos dadas com Luísa, que carregava a mochila nas costas e um desenho enrolado em uma das mãos. A menina andava pulando nos próprios pés, com uma alegria leve que parecia iluminar tudo ao redor. Quando o olhar de Isabela encontrou o de Leonardo, ela sorriu com a mesma mistura de carinho e cuidado que vinha demonstrando nas últimas semanas. Fizemos um bom caminho até aqui, disse ele quando elas chegaram, segurando a mochila da filha, enquanto ela corria direto para dentro da casa. Você disse que ia fazer frango com legumes. Senti o cheiro de longe, brincou Isabela, encostando-se ao batente da porta, observando Luísa já se espalhar pela sala com seus lápis de cor. E cumpri o prometido, respondeu Leonardo. Mas queria falar com você sobre outra coisa. Ela franziu levemente o rosto esperando. Eu sei que a gente ainda está descobrindo como caminhar junto, e eu não quero te apressar, mas pensei que talvez vocês duas pudessem ficar aqui, comigo. Isabela não respondeu de imediato. Olhou para dentro da casa, onde Luísa já havia encontrado seus lápis e começava a colorir um dos desenhos que trouxera da escola. Depois voltou os olhos para ele, com o rosto calmo, mas com uma emoção visível nos detalhes. Você tem certeza? Não de tudo, mas tenho certeza que quero tentar, que quero dividir essa casa com vocês, sem promessa nenhuma, além da vontade de fazer dar certo. Ela olhou para o chão, respirou fundo e assentiu devagar. A gente precisa de calma, mas acho que já estamos aqui mesmo, né? Leonardo sorriu e por um instante não houve mais nada entre eles além de uma compreensão mútua, silenciosa. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a se transformar de forma sutil, mas constante. A presença de Isabela e Luísa preenchia os espaços da casa com um tipo de vida que Leonardo não sabia que sentia falta. Logo pela manhã, era o som da chaleira no fogão, a risada de Luísa procurando os sapatos perdidos, os passos apressados de Isabela pela varanda, enquanto estendia roupas no varal improvisado. Leonardo acordava cedo, preparava o café e acompanhava a filha até o portão, onde o transporte escolar passava para buscá-la. Era um pequeno ônibus branco com as janelas empoeiradas e os bancos gastos, mas Luísa entrava nele com o mesmo entusiasmo de quem embarcava numa aventura. Passou a voltar todos os dias com um novo desenho, um bilhete da professora ou alguma história engraçada. E com o tempo, o brilho no olhar dela passou a ser constante, como se finalmente tivesse encontrado o lugar que sempre procurou. Isabela, por sua vez, redescobria a si mesma. Aos poucos começou a ocupar o cômodo vazio nos fundos da casa que Leonardo havia oferecido como um espaço de criação. Trouxe de um bazar um cavalete simples, algumas telas usadas e tintas baratas. Começou pintando devagar, sem pretensão, flores, cenas da praia, pequenos retratos da filha. Mas a cada nova tela, a antiga paixão ganhava cor novamente. Leonardo costumava espiar de longe, respeitando o silêncio do processo, mas se encantava com a expressão concentrada de Isabela enquanto pintava. Havia uma delicadeza nos movimentos dela que combinava com a maneira como cuidava da casa, da filha, dele. À noite, os três jantavam juntos na mesa da varanda. Não havia luxo, mas havia riso. Às vezes Luísa contava sobre a professora que errava o nome de todo mundo, ou sobre o menino que trouxe uma galinha na mochila. Outras vezes, era Isabela quem compartilhava lembranças antigas ou histórias engraçadas de quando trabalhava num ateliê improvisado dentro de casa,
Antes de tudo desabar, Leonardo ouvia mais do que falava. Sabia que aquela rotina não era feita de grandes eventos, mas de pequenos gestos que costuravam o dia a dia. Passou a perceber coisas simples que antes ignorava: o cheiro do cabelo molhado da filha depois do banho, o som de Isabela rindo no quarto ao telefone com uma amiga que reencontrara, a tranquilidade de sentar-se na rede à noite sem ter que planejar o dia seguinte como uma batalha. Certa tarde, enquanto varria o quintal, Luísa apareceu na porta com um copo de suco na mão e uma frase que o fez parar por um instante. Pai, você acha que a gente vai morar aqui para sempre? Ele a olhou com carinho, abaixando-se até ficar da altura dela. Não sei sobre para sempre, filha, mas sei que agora a gente está aqui. E isso já é muito. Ela sorriu, abraçou suas pernas e voltou correndo para dentro da casa. Leonardo ficou ali, com a vassoura parada no ar, sentindo um nó apertado na garganta. Tinha perdido tanto tempo acreditando que tudo precisava ser perfeito, grandioso, controlado. Agora via que a maior riqueza estava naquela simplicidade, na paz. Mais tarde, naquela mesma noite, Isabela terminou de pintar uma tela com tons de azul e areia. Retratava Luísa de costas, olhando o mar. Chamou Leonardo até o quarto e mostrou a pintura com um certo receio. Não sei se ainda sei fazer isso direito. É a coisa mais bonita que já vi, respondeu ele sem hesitar. Ela riu encostando a cabeça no ombro dele. E sem que precisassem dizer nada, souberam que algo dentro deles já tinha mudado para sempre. Os meses haviam passado em silêncio pela casa à beira-mar. A rotina de Leonardo, Isabela e Luísa tinha se enraizado nos detalhes simples do cotidiano: o café preparado por ele antes do sol nascer, as telas de pintura secando ao vento no ateliê improvisado, os desenhos coloridos pendurados na geladeira, a bagunça de brinquedos na varanda. A vida, enfim, seguia com leveza. Leonardo já não precisava controlar nada, e talvez fosse esse o maior alívio que conhecera. A tranquilidade, porém, foi interrompida numa manhã nublada, quando Rafael apareceu à porta, segurando um envelope e um olhar contido. Leonardo abriu, ainda com a caneca de café na mão. O amigo hesitou antes de falar. É da dona Mirna. Leonardo baixou os olhos para o envelope. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão, em letras que ele conhecia bem. Entregaram hoje cedo, direto no portão. Um enfermeiro. Leonardo assentiu, pegou o envelope e fechou a porta devagar. Sentou-se na rede ainda pendurada na varanda. Abriu com cuidado e leu o bilhete escrito com poucas palavras. Se ainda puder, venha. Estou no Hospital São Lucas. Não quero partir sem te olhar nos olhos uma última vez. M. Ele ficou ali por minutos, imóvel, encarando a letra delicada da mãe. Isabela, que lavava os pratos na cozinha, percebeu o silêncio estranho e se aproximou devagar. Aconteceu alguma coisa? Leonardo mostrou o bilhete. Ela leu, depois devolveu sem dizer nada. Apenas pousou a mão no ombro dele, um gesto pequeno, mas firme. Horas depois, Leonardo entrou sozinho no quarto 412 do hospital. O cheiro de desinfetante era forte e o som das máquinas discretas preenchia o ambiente. Mirna estava deitada, visivelmente mais frágil, com os olhos fundos e a pele pálida. Quando o viu, tentou sorrir, mas só conseguiu um leve movimento com os lábios. Achei que não viria, disse ela com a voz rouca. Pensei muito antes de vir. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. A distância entre eles, que por anos foi construída com palavras não ditas e gestos frios, agora parecia um abismo silencioso. Mirna virou o rosto para ele, os olhos cheios de algo que Leonardo nunca havia visto nela antes. Arrependimento. Eu fui dura demais com você, com a vida. Ele não respondeu, apenas escutou. Fiz escolhas erradas, cometi erros, grandes, mas naquele tempo achei que era o certo. Achei que estava protegendo o que seu pai deixou, a imagem da família, o sobrenome e a reputação. Leonardo abaixou o olhar. A voz dela tremia de maneira que ele nunca presenciara. Você não me deixou escolha, disse ele com calma. Não era só sobre dinheiro. Era sobre amor, sobre quem eu era. E você tirou isso de mim. Eu sei, murmurou ela. Sei que te machuquei mais do que qualquer inimigo poderia. E paguei por isso. Paguei em solidão, em noites sem sono, em silêncio. Ele respirou fundo. As palavras dela soavam sinceras, mas não apagavam o passado. Não posso esquecer o que você fez, mãe, mas posso perdoar. Não por você, por mim,
Pela minha filha. Mirna virou o rosto para a janela e por alguns instantes o quarto ficou em silêncio. Quando voltou a olhar para ele, havia lágrimas escorrendo pelos olhos cansados. Luísa é linda. Parece com você, mas tem os olhos dela. Leonardo sorriu, mesmo com o peito apertado. Você ainda pode conhecê-la, se quiser. Mirna balançou a cabeça negativamente, fraca. Não, eu já fiz estrago demais. Mas ela apontou para a mesa ao lado da cama. Tem uma caixa ali, do seu pai. Nunca abri. Não tive coragem. Era para você. Leonardo pegou a pequena caixa de madeira. Estava trancada com um fecho simples. Dentro havia uma carta escrita em papel amarelado, com a caligrafia firme que ele reconheceu imediatamente. Seu pai havia morrido quando Leonardo ainda era jovem, mas suas lembranças estavam vivas, especialmente o tom de voz calmo, as mãos sempre firmes, o olhar tranquilo mesmo diante das responsabilidades. Leu em silêncio. Leonardo, se estiver lendo isso, é porque sua mãe achou que já era a hora. Talvez você tenha crescido demais, talvez já esteja cuidando dos seus próprios caminhos. Eu vivi muitos anos entre contratos e reuniões, mas aprendi, tarde demais, que o maior bem de um homem não é a herança que deixa, nem os imóveis que possui. É o amor que ele constrói. Cuide de quem te ama. Perdoe o que puder, mas não se esqueça de viver. Com todo o meu amor, mãe e seu pai. Leonardo fechou os olhos. Aquilo ressoava fundo dentro dele, como se uma parte esquecida se encaixasse de volta. Guardou a carta no bolso e segurou a mão da mãe, já fria e trêmula. Ficou com ela até o final da noite, quando os batimentos diminuíram devagar e a respiração se apagou com a mesma delicadeza com que uma vela se apaga com o vento. Nos dias que se seguiram, Leonardo cuidou dos trâmites com discrição. Fez o enterro com poucas pessoas, apenas alguns familiares distantes e antigos funcionários da casa. Não havia discurso, nem flores em excesso. Apenas silêncio e respeito. Voltou para casa na tarde seguinte, onde Isabela o esperava com um café morno e um abraço longo. Não perguntou nada. Só ficou ali, com ele, sentada na rede da varanda, vendo o mar mudar de cor aos poucos. No domingo seguinte, Leonardo acordou cedo e preparou um pequeno piquenique com frutas, sucos e pão com manteiga. Chamou Luísa, que ainda sonolenta calçou os chinelos tortos e se arrastou até o quintal. Isabela veio logo atrás, com um casaco nos ombros. Foram juntos até a praia, como faziam às vezes, mas naquele dia, Leonardo levou uma canga grande e um guarda-sol azul. Escolheram um canto tranquilo, quase vazio, perto de onde tudo havia começado. Luísa pediu uma água de coco. Leonardo caminhou até uma barraca simples e voltou com uma garrafa gelada e 2 canudos. A menina sorriu como quem recebe um presente do tamanho do mundo. Sentou-se na areia e começou a cavar pequenos buracos com as mãos. Isabela se acomodou ao lado de Leonardo. Ele pegou sua mão, entrelaçou os dedos nos dela com calma e olhou para o mar. Agora sim, estou completo, disse, baixo, quase num sussurro. Ela o olhou com carinho. Luísa riu ao fundo. A boca suja de água de coco, os cabelos grudando no rosto por causa da brisa. O sol se levantava devagar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e dourado. E foi assim, sem nenhuma cerimônia, sem promessas grandiosas, sem luxo, que o amor se assentou de vez naquele pedaço de areia. Simples, verdadeiro, inteiro.